Mas tem um estudo que fala que 80% do comprometimento do custo, 80% do comprometimento do custo de construção está nas definições do momento do estudo de massa. Quando você define se vai ter 2 torres ou vai ter uma, quando você define que você vai ter, sei lá, 8 unidades ou se vai ter 6 unidades, se vai ter um apartamentos de 40 metros quadrados, de 45 metros quadrados, vai ter 1 ou 2 banheiros. Então, o estudo, ou esse estudo inicial, quando você definiu algumas coisas nele, você já se comprometeu com 80% do custo da obra. Ou seja, mesmo depois não tem como mudar. Ou você muda o estudo inicial, ou você não consegue mais mudar esses custos comprometidos. Fala aí, arquiteto Júlio na área, e começamos mais um AECTech, aquele podcast de tecnologia na arquitetura, engenharia e construção. E hoje eu tenho mais uma visita ilustre. Foi difícil a gente fechar a agenda, né, Rafael? Foi complexo, mas deu certo. Para bater um papo sobre orçamentos, integração de orçamentos no mundo do AEC. E a bola está com você, Rafael. Primeiro, eu agradeço muito, Júlio, pelo convite. Poder estar aqui compartilhando. Já assisti alguns episódios, sempre um conteúdo muito rico. Agradeço muito. Espero que o pessoal curta, né? Vamos lá. Bacana. Rafael, primeiro, passar para o pessoal. Rafael, ele é líder aí de uma empresa que é a Celery Engenharia, e ele também tem um grande background que ele vai compartilhar aí. Eu acho que antes de entender como fundou a empresa, né? Quem que é o Rafael, para o pessoal poder entender ali de casa. Maravilha. Eu sempre brinco que a Celery, na verdade, é um fruto de uma bagagem prévia minha e, obviamente, dos sócios que vieram um pouco depois, né? Que hoje eu sou um dos sócios e fui o fundador da Celery. Hoje eu estou como CEO. Então, um pouco antes da Celery, eu sou engenheiro civil, formado na USP, lá em São Carlos, no interior de São Paulo. Depois disso, trabalhei no Rodoanel, na obra, né? Pezão no barro. Naquela época eu era terceirizado da Odebrecht, uma empresa que chama Contene. Nela mesmo fui transferido para a construção de um estádio da Ferroviária, em Araraquara. Depois fui para a W Torre, para o sul do país, estava a 100 e poucos quilômetros do Uruguai. No estaleiro, a cidade era Rio Grande, estaleiro lá em Rio Grande. E aí eu acho que um dos marcos, né? Sempre tem alguns marcos na vida, né? Um dos marcos que acabou transformando a minha carreira foi a entrada no Odebrecht. Ali acho que foi uma grande escola, que foi em 2009. Trabalhei na área de infraestrutura, estava aqui em São Paulo, apoiando várias obras do Brasil e da América Latina. E aí um desses apoios a gerenciamento de custo que eu trabalhava na época, acabei me apaixonando e tendo uma sinergia muito grande lá com o pessoal da Colômbia e fui expatriado para a Colômbia. Fiquei na Colômbia 2 anos, entre 2 anos e meio e 3 anos, quase 3 anos. E lá era responsável tanto por gestão de custo das obras em andamento, como era responsável por consolidação das propostas de licitação, principalmente da parte comercial, né, dos orçamentos das concorrências que a gente participou. E em 2012, regressei para o Brasil, no final de 2012, como gerente de engenharia da UR, que é o braço de incorporação, né, da Odebrecht. E lá, como gerente de engenharia, tinha o desafio de tentar... É uma empresa, né, muito descentralizada, e a gente tinha o desafio de dar uma unidade corporativa para a empresa, né, porque por mais que as obras tivessem suas delegações de fazerem seus trabalhos mais ou menos de forma autônoma, mas a gente precisava consolidar as informações de uma forma corporativa e ter minimamente alguns padrões. A gente era responsável tanto por desenvolver softwares internos, naquela época não tinha tantas startups, né? 2012, 2013, não tinha startup espalhada como veio no final da década ali da década de 2018, 2019, que começaram a surgir as startups. Antes era muito as empresas grandes faziam internamente. E a gente consolidava as necessidades dos canteiros de obra e desenvolvia internamente os sistemas, implantava, testava, né, desenvolvia as regras de negócio junto com a equipe de TI, e nosso time implantava nas obras o sistema de gestão de custo, gestão de prazo, tinha um portal de engenharia na época que a gente desenvolveu. E aí nasce a Celery. A Celery, então, é fruto desse background em gestão e gerenciamento de obras e já uma pitada ali de tecnologia, que a gente estava muito próximo à área de TI e desenvolvimento lá na Odebrecht. E a Celery nasce como uma empresa de consultoria pura para tentar entregar, assim como o SPBIM, mas em negócios diferentes, né, mas entregar consultoria para aquelas empresas que precisavam de algum tipo de implantação, de gestão, melhorar sua gestão de custo, de prazo, ou treinamento. E acontece que quando a gente pega e coloca um plano na cabeça, no campo de batalha muda tudo, né? A gente passou 1 ano e meio, 2 anos e veio outras necessidades dos clientes. Clientes pequenos e médios não têm uma estrutura tão grande interna e começaram a nos demandar por uma terceirização de serviço.
seja de levantamento de quantidades de projetos, seja orçamentação, planejamento físico de obra, e acompanhamento e controle de prazo, que é um apoio à gestão de custo e gestão de prazo da construção, né, da obra. E aí nisso, a gente, obviamente, é muito moroso, muito difícil você, para fazer isso para empresas diferentes, fazer orçamento, levantamento de quantidades, porque não tem um padrão, né? E naquela época eu brinco que o Bill Gates que nos dava as ferramentas, né? Excel, Project, Outlook. Então, a gente, com essas ferramentas, com poucas automação, a gente acabava padronizando os planos para fazer o levantamento de quantidades. E avançando mais um pouco, aí a gente conseguiu colocar um pouco mais de inteligência e hoje, depois eu conto um pouco a história aí no detalhe ao longo do podcast, mas hoje a gente entrega BIM 5D, que é um orçamento linkado ao modelo, para qualquer tipo de empresa, para qualquer tipo de projeto, obviamente para incorporadora e construtora, já no primeiro projeto. Então, a gente recebe o input dos projetos e em 5, 6 semanas ele tem um orçamento vinculado ao modelo. É isso que a gente faz. Contando um pouco a história, essa escadinha de acontecimentos é que fez com que a gente chegasse hoje entregando esse produto. Cara, primeiramente, parabéns aí pela empresa. Eu acho que, assim como eu compartilhei da SPB ali nos bastidores, né? Sim. Geralmente, sempre a empresa geralmente não, na grande maioria das vezes, é o reflexo do dono, né? Sem então, dúvida. ela é toda a sua experiência, né, que você passou ali de obra. Eu tava fazendo as contas quando você trabalhava aqui, mais de 17 anos já deu na área aí de experiência, então são mais de 35 mil horas, sem contar horas extras, colocando só dia tem hora útil, extra, né? hein? Então, você tá no nível de mestre, que a gente chama, que eu falo assim, geralmente 10 mil eu coloco como especialista, 20 mil para cima já começa a ser mestre. Então, a pessoa que sabe o que tá falando, galera. Então, eu acho que é bacana trazer isso. E faz mais sentido ainda quando a gente fala de uma empresa que, assim como a SPBIM, eu acho que o futuro de toda empresa, ela é também ter um braço educacional, porque principalmente quando a gente fala de BIM 5D, que daqui a pouco eu vou entrar no ponto ali, quem não sabe o que é BIM 5D, eu vou pedir para você dar uma palhinha para eles entenderem o que é o orçamento, o que é um orçamento integrado, porque são aquelas sopa de letrinhas, mas se a pessoa não entende, né, ela acha que já mexer com uma ferramenta, ela já vai chegar naquele resultado. Ela pode chegar numa parte do resultado, mas a gente sabe que muita coisa é muito mais intelectual do que, de fato, desenvolver ali na ferramenta. Exato. Né? E aí, então, parabéns pela empresa. Obrigado. Eu queria primeiro começar fazendo a pergunta, né? O que na época foi a principal motivação para abrir a empresa? Eu acho que é uma vontade de gerar resultados, sabe? Uma vontade de colocar uma marca assim sua e aquelas pessoas, as empresas são feitas de pessoas, né? Então aquelas pessoas que estão na empresa e estão recebendo o trabalho que a gente está entregando, que eu estava entregando na época, a partir do momento que elas começam a gerar resultado, isso começa a fazer sentido. Na época no Odebrecht, acho que todas as grandes construtoras passaram na Lava Jato lá naquela época, né? Então teve muitas grandes empresas acabaram diminuindo muito seus quadros e eu saí um pouquinho antes da diminuição dos quadros lá, mas já não tinha muito volume de obras. Então já começou a diminuir bastante os meus desafios como uma área corporativa. E meu próximo passo lá era ser lançado a gerente de alguns empreendimentos. E aí, como diminui o volume, as próprias pessoas que estão na obra que vão ficar na obra, né? Então já era... Eu saí, mas se eu não saísse, provavelmente eu ia ser saído, sei lá, em 1 ou 2 anos, não sei. Mas não tinha muito. Obviamente que quando a empresa diminui de volume, é um processo natural. E aí eu olhei no mercado e já comecei a entender e fazer algumas entrevistas com outras pessoas que eu conhecia no mercado para ver se tinha valor essa ideia, né? E já comecei a fazer alguns testes e pilotos antes mesmo de sair do Odebrecht. Isso, sei lá, fazendo no final de semana algumas coisas, mas num processo muito rudimentar, sabe? Mas era uma consultoria rudimentar nos finais de semana. Mas a hora que eu fazia essa consultoria, fazia esse trabalho, entregava e via que gerava muito resultado e as pessoas abraçavam muito a ideia, muitas vezes mais do que numa própria empresa grande, porque a empresa grande já tem seus processos, já tem uma estrutura. Eu brinco que a empresa grande é um Titanic, né? Para você mudar alguma coisa, você tem que começar 2, 3 anos antes para depois você chegar ver se deu certo. E ver se deu certo. Empresa menor
em um mês você já tem algum resultado. Não que você tenha, olha, o resultado que muda a empresa toda, mas você já começa a ver pequenas E a conquistas. prototipagem é mais rápida, né? Porque você tem uma ideia, você consegue validar essa ideia mais rapidamente, e depois você tem que escalonar essa ideia, né? Ah, sim, e aí você já conversa direto com o dono, dando, fala, não, vamos Perfeito. fazer, faz e vamos testar. Depois de 2, 3 semanas já tem alguns testes e já aprendeu alguma coisa, sabe? E Certo. aí quando eu fui vendo isso, me bateu ainda mais uma vontade de arriscar, sabe? E eu acho que o objetivo principal é se sentir muito útil, sabe? Se você entregar um produto, por mais que naquela época era bem mais rudimentar do que o produto que tem hoje, mas você sentir o resultado e se sentir útil mesmo para a sociedade e ver que as outras empresas estão fazendo aquilo que você está falando, aquilo que você aprendeu e efetivamente dando resultado. Acho que esse foi a chaminha que acendeu para mim naquela época e a decisão foi tomada. Cara, eu tenho uma história um pouco parecida, tá? Pouco, não é tão. Assim, na época, até quando eu fui abrir a empresa, eu também prestava serviço para um escritório de arquitetura que Legal. fazia projetos para o Odebrecht Ah, também. que bacana. Então, era estádio de futebol e tudo mais. E naquela ocasião eu também via como uma oportunidade paralela o ensino. Então eu trabalhava como arquiteto, mas também eu estava estudando ali para poder ser um consultor. Então eu prestava consultoria para alguns escritórios de arquitetura, já dava constranhamentos, vamos colocar ali, similar ao que você fazia naquela época. E ali já estava nascendo a empresa de uma maneira paralela ao que eu fazia. Depois eu fundo a JCF, que era a minha antiga empresa, e depois a SPBIM foi natural. Então é legal, sim, porque assim, a maioria das pessoas que eu converso, ela teve um background bem grande ali, de mais de 10 anos de experiência, estudou muito e foi aplicando isso basicamente na prática, focada naquilo que ele sabe? Então, Sim, assim, dificilmente eu vi uma pessoa abrindo algo porque só viu uma ideia, mas não teve uma experiência. Então, acho que isso acaba sendo até um gatilho para quem está ali escutando, de repente quer abrir um negócio, de repente quer trabalhar com a gente, gente, né? Então a pessoa sabe que é natural. Eu sempre falo que uma grande ideia ela surge a cada segundo. Tem alguém sempre tendo uma grande ideia, né? Só que são poucos que vão lá e botam, né? A hum, mão na massa e de fato executam a ideia. Por isso que eu perguntei o que motivou, porque a gente sabe que a motivação ela vai sendo lapidada também, né? sim, Se você teve uma ideia no começo, aí você ficou, pô, peraí, se eu for pra cá, se eu for pra lá. Flávio Augusto, que é um cara que eu gosto bastante, ele fala que você tem que ter 3 ingredientes, né? Que é coragem, visão e hum, competência para você poder ter um negócio, né? Então, sim, competência você já teve ali de anos de experiência trabalhando, visão, porque você via que tinha um mercado carente com aquela necessidade, aí, e a coragem, naturalmente, ela foi surgindo, né? E aí eu acho que aí você viu que você tinha um negócio, né? exato. E uma das coisas que é importante, primeiro, pelo que você falou, pela competência, ou competência no sentido de fazer muitas vezes a mesma coisa, pela repetição você aprende, né? Obviamente, como a gente estava comentando antes, horas de trabalho Horas de trabalho. é o que acaba a gente fazendo a gente se aperfeiçoar e e virar expert em alguma coisa. Mas o principal ponto também que eu vejo em toda a construção de um negócio, né? Porque um negócio, como você disse, você tem uma ideia, você tem a coragem, você vai fazer, só que ela está muito longe de ser o que pode ser, de ser uma empresa no primeiro dia, ou no primeiro mês, ou no primeiro ano. Acho que o negócio vai sendo, a gente tem que ter humildade para entender e para aprender com os nossos erros, porque a gente erra muito, né, no começo. Pelo menos eu errei muito, e todo mundo, nosso sócio, a gente erra muito. E eu falo que hoje a Celery faz um trabalho de excelência fruto de 9 anos de erros que a gente foi aprendendo. Lá a gente. Cara, eu assino embaixo, eu assino embaixo. Porque assim, como consultor, eu falo, não é o tanto que você sabe, é o tanto que você já errou, né? Então, assim, e de maneira diferente, porque é o que eu falo, enquanto alguém tá começando, eu vou implantar BIM, eu vou implantar orçamentos. O cara tá começando, é importante começar, pessoal. Só que assim, o cara vai tentar, então ele tá no nível amador. Quando a pessoa tenta, ainda ela é amadora. Sim, Ela vai deixar de ser amadora quando ela profissionaliza aquilo. Quando aquilo vira uma meta, vira um projeto, início, meio e fim. Tem um encarregado, tem um responsável por esse projeto, tem alguém que vai ver orçamento, custo. Opa, agora virou um problema, entre sim. aspas, ali para a empresa. Então eu acho isso natural, esse caminho, ele tomar, principalmente quando a gente gosta do que a gente faz, né? Então eu olho também, o background ele conta muito, né? Se você foi trabalhando isso a vida toda e abriu um negócio com aquilo que você já trabalhava, você tem que gostar. E eu falo Sim. assim, eu acho muito difícil, Rafael, achar alguém infeliz naquilo que ele é excelente, eu falo. Porque ela fala, putz, eu odeio o que eu faço, eu sou muito bom, mas eu odeio. Não, é quase pouco provável, porque pode ser que ela seja muito comprometida, mas
Acho que a excelência tá nisso que você falou. Justamente a pessoa ela erra de maneiras diferentes. Então, quando alguém. É aquele famoso parafuso que você sabe qual que tem que apertar, enquanto a pessoa tá procurando. E a gente fala, o maior ativo que a gente tem é o tempo, né? Então, o que eu acredito é justamente o cerne da resposta da sua empresa. Eu entendo que é para acelerar, Sim. né? Ali, eu acho que a engenharia. Então, parabéns, cara. Acho que. é, Obrigado. E aí, só para complementar também, quando a gente aceita e quer muito que as pessoas errem, mas erros novos, né? Então a gente Concordo, concordo. essa é uma máxima na Celery que a gente quer errar muito, mas todo erro que a gente ainda não errou. Então não tem essa de, vamos testar alguma coisa? Vamos testar e e a gente sabendo que vai errar, né? Mas sabendo que ali tem um grande aprendizado para no próximo a gente já ajustar. Então acho que o que a gente construiu foi na base do erro e muito com o aprendizado dos erros. Acho que essa é um dos pilares principais do que É a o gente DNA, construiu. né? Tá no Exato. DNA. Eu acho que isso é muito importante que você fala, porque eu falo isso todo dia pro pessoal. O pessoal às vezes fica meio frustrado que uma coisa dá errado. Eu falo, cara, é a primeira vez que você faz isso? É natural que você erre. Então, assim, as pessoas se frustram muito rapidamente porque uma coisa às vezes dá errado. Eu falo assim, cara, você tem que comemorar. Porque você olha de duas formas. Ou olha o copo meio cheio ou meio vazio. Sim, O meio vazio é falar, putz, errei nisso aqui, que chato, putz, não sei o que, não sei o que. O cheio é assim, né? O cara olha para aquilo e fala, cara, se eu tenho que errar 19 vezes para ter um acerto, eu tenho que saber quantos erros eu já cometi para saber quanto mais próximo eu tô do acerto. sim, sem Né? Não dúvida. pode pensar, é uma cabeça de resiliência, uma cabeça de, né? Eu penso assim como empreendedor, sabe? Às vezes eu vou gastar alguma coisa, eu falo, quanto eu gastei nesse projeto? Ah, gastei R$ 10.000, um exemplo. Eu falo, caramba, eu gastei 10 mil para aprender isso. Então, quando eu falo para todo mundo que tudo tem um custo, ou é seu tempo, e se você e o tempo é monetizado pelo que você ganha, então você sabe quanto você gastou, ou o seu tempo naquilo. Quando você é sozinho, é só seu tempo. Quando você tem uma empresa, já não é só tempo, é dinheiro, porque você paga funcionário. Sim, Mas eu falo assim: tudo tem um custo, né? Tudo tem um investimento. Seja dinheiro ou seja tempo. tudo. E aí a gente tem que analisar assim, o quanto aquele custo me colocou mais próximo do nível que eu quero estar, né? Exato. E cada erro e cada aprendizado, isso tudo que você falou, esses custos de tempo, de dinheiro, vão se tornando uma baita barreira de entrada para o seu próprio negócio, né? Você vai criando a Sim. sua barreira de entrada, porque para chegar em você pode. Quando alguém fala, não, acho que legal, talvez a gente vai investir numa plataforma de quantitativo, assim, fala, cara, boa sorte, né? Porque quando eu olho para trás, talvez depois de tudo isso, nossa, eu acho que hoje eu não teria ânimo para começar, sabe? Mas depois, obviamente, você tá ali no campo de batalha e ano após ano, você fala, pô, conquistamos uma grande barreira de entrada aí para isso que a gente entrega, né? Não, e é importante também quando a gente fala assim, você tem 9 anos na sua empresa. Sim, Então, quando a gente olha 9 anos de empresa, para ter um resultado agora que entrega, é pouco provável que em um ano vai surgir uma empresa e entrega assim, um resultado muito rápido. A não ser que ela copiou alguma coisa do sim, processo. Porque a gente sabe que o processo ele é construído. E isso tudo também, ele vai acompanhando, né? Eu diria a cultura, vai acompanhando a tecnologia, vai acompanhando o conhecimento que as pessoas vão adquirindo, né? Porque, por sim, exemplo, você vai gerar um produto que é compatível com o projeto que é atual. sim, sem Aí dúvida. muda todo o conceito de um projeto, muda o sistema de construção, que eu vou daqui a pouco entrar nesse assunto. Isso tudo vai impactar na forma que você trabalha também. Né? Porque ele impacta na arquitetura, ele impacta na engenharia. É onde a gente tem que estar se mantendo constantemente Exato. atualizado. E tá acompanhando, olhando para isso. Tem aquele famoso um olho no peixe, outro no gato, né? Você tem que estar fazendo seu trabalho do dia a dia, mas você tem que estar inovando todo dia Sim. também, porque senão você fica para trás, né? É, e é uma coisa que a gente já tem como cultura. Toda sexta-feira, o time da operação lá da produção, que faz os orçamentos, modelam e etc. Toda sexta-feira eles se reúnem para entender aonde a gente poderia ter uma melhoria no processo. E aí é constante. Tanto essa melhoria pode ser de processo e a hora que ajustou o processo e entender onde a gente pode colocar algum tipo de automação, seja desenvolvimento nas próprias ferramentas de modelagem, ou seja Sim. desenvolvimento dentro da nossa plataforma. E é o que você falou, isso faz com que a gente se mantenha atualizado. Cada semana a gente está andando para frente. E a outra coisa que a gente sempre está de olho, a gente operar e entregar com excelência, com uma qualidade, a gente tem um padrão de atendimento e de entrega já bem definido,
mas a gente fica constantemente com uma pulga atrás da orelha, entendendo como a gente muda ou quebra o nosso próprio negócio, um modelo de negócio. Sim. Alguém vai, daqui a pouco, inventar alguma coisa que não vai fazer mais sentido fazer o que a gente faz. Então, que seja a gente, né? Que essa primeira pessoa seja a gente para. Então, são duas rodinhas, né? Uma operando bem, a outra tentando fazer de uma forma bem diferente, até para. A gente já teve umas 2 vezes que teve que mudar muita coisa dentro do processo, né? Pivotar, mudar as pessoas que estão dentro do time para entregar de forma diferente. Isso foi quando a gente saiu do AutoCAD e foi para o BIM, foi uma dessas, né? Quando saiu do Excel e foi para a plataforma, foi uma outra. É aquele conceito de, como é que eu posso dizer assim, a dor do crescimento, né? Sim. Porque quem tem empresa de tecnologia, principalmente, ela não pode se acomodar, né? Ela não pode colocar assim, não, que eu já fiz, tá? Que a gente vê grandes exemplos aí. Eu fui participar uma vez lá na Startse de um evento que teve junto com a Curi, falando da história da Netflix, né, cara? Você vê a história da Netflix, é isso. Então era uma empresa que fazia locação, o cara mandava os filmes, né, para casa da pessoa, então tinha essa coisa do delivery ali, do filme. A Blockbuster olhou para aquilo e falou, meu, quem vai querer isso, sabe? E eles tentaram, né, a Blockbuster podia ter comprado essa inteligência, essa tecnologia da Netflix e, pelo contrário, ali como é que eu posso dizer, subestimaram algo que viria no futuro substituir eles, né? E depois e é legal porque tem um gráfico assim da Netflix que mostra que eles nasceram do DVD ali, né? Do aluguel do DVD. Então vai mostrando assim, ó, o volume que eles tinham e aí o conceito que você tá falando que é de ambidestria, né? Que é aquele conceito de, olha, eu tenho que agir com novas habilidades porque tá mudando o comportamento e consumo, mas eu não posso deixar de fazer o que eu tô fazendo, porque é isso que paga a conta, né? Esse caixa, na verdade, que vai fazer esse outro cara surgir, né? Sim, e é muito legal, porque esse é o conceito que eu acho que é de toda empresa. O cara tem que entender assim, não que ele vai se destruir, mas ele já sabe algo. A Kodak, quem foi que desenvolveu a câmera digital? Tudo estava dentro da própria empresa. O que ia destruir é a própria empresa. Agora, por que ela não tomou frente com relação a isso? Então, quando a gente olha para esse conceito de ambidestria, que nem você falou do CAD para o BIM, é o que eu falo para as pessoas. Não necessariamente o BIM é algo que vai vir para mudar completamente a empresa, no sentido de, olha, isso é a próxima tecnologia, esse é o próximo formato. Não, é mais uma tecnologia, é mais um processo, é mais uma forma de trabalhar que está sendo atualizada. Amanhã vai ter uma evolução do BIM também, é natural. Sim. Então, eu acho que é bacana trazer o pessoal de casa ali, entender esse conceito de ambidestria, né? E que empresas de tecnologia, elas sofrem essa coceira ali, né? Exato. De estar sempre no desconforto, né? Sim, mas aterrissando no nosso mercado, ele está longe de ser ambidestro, né? Você olha para a construtora, para eles implementarem o que a gente faz, e você também sofre isso. Com isso, eles estão muito só trabalhando com uma mão, do jeito que sempre fez há 20, 30 anos, para ter uma mudança de conceito, tem que ser alguma coisa que efetivamente, obviamente, não estou generalizando. Tem grandes empresas, e algumas médias que têm uma cabeça diferente, que implementam, óbvio, muitas inovações. Mas o grosso do mercado ainda está operando como 20 anos, desde quando eu me formei, fazendo orçamento, fazendo levantamento, exatamente igual. Pega aí AutoCAD, coloca no Excel, 1 milhão de planilhas automatizadas e estão operando assim há 20, 30 anos, sabe? Porque aí entra num ponto que aí você botou pimenta aí. Que é assim, geralmente essas empresas, aquilo que eu até quando eu vou implantar em escritório de projetos, por exemplo, diferente de consultora e incorporadora. Eu hoje implanto em consultora e incorporadora porque eles têm que saber como eles têm que contratar projeto. Eles têm que saber como que o projeto tem que chegar para eles para que o BIM deles funcione. Né? Então tem uma questão de atualização de contrato e modelo de trabalho. Isso é um ponto. Quando eu for para o projetista também, que ele já trabalha, cara, na mão ali, e depois tem o copista, o desenhista que fazia. Então você imagina, a gente está falando de uma cultura de mais de 20 anos, né? Que demorou para chegar no, entre aspas, um nível de produtividade alta em CAD, né, no AutoCAD, e agora chega uma nova forma que, claro que é muito mais curto o prazo de implantar, né, não é igual ao AutoCAD, porque tinha aquela questão do tentativa e erro, né, porque não tinha um espelho, não tinha referências, pelo menos no Brasil, quem está fazendo direito isso, né? Sim. Então, eu acho que a construção civil tem muita oportunidade nesse sentido, e legal saber que vocês também atuam com empresas menores, porque geralmente é aquilo que você falou, você prototipa rápido, você verifica rápido, você sugere para o cara mudanças rápidas, então você consegue validar seu produto com uma velocidade muito rápida, você consegue gerar portfólios mais rápidos, né? Sem também. Dúvida. Enquanto você não precisa. Eu lembro de uma apresentação que eu fui
do Luizão, que é lá da CCDI, cara, era espetáculo, assim, Sim, sabe? Era um show do que é automação no BIM. Isso a gente tá falando coisa de, sei lá, mais de 10 anos, tá? Então, aí você tem todo esse case lá na Sinduscon, todo mundo mostrava esse case. Só que era assim, sei lá, 30 tecnologias para você chegar num resultado incrível, entende? sim. E então assim, era muito complexo o processo. Então o que que eu percebi? Se a gente pegar aquele estudo do Luizão lá de 10 anos, até mais, Luizão, se estiver ouvindo aí, eu errar, Uhum. você me corrige depois. Mas eu lembro que tem essa evolução. Hoje a gente tem muito mais soluções de nuvem, muito mais soluções práticas brasileiras, como a empresa de vocês, que vai permitir esse processo o quê? Eu diminuir a quantidade de tecnologias e também eu entregar um produto mais plug and play, porque foi o Sim, que você falou, o cara não quer comprar 30 programas para ele chegar num resultado, né? Ele quer, cara, só quero saber o orçamento do meu pavimento tipo, porque sim. não é isso, Rafael? Então, E muitas vezes o que a gente aprendeu é que ele não quer nem comprar programa. Ele quer o resultado pronto. Ele ele falou, quer me o dá, serviço, né? dá o orçamento pronto para eu colocar dentro do meu RP e acompanhar custo. É isso que ele quer. E ver, e ver os dados aí para analisar esse custo, para ver se está certo e fazer as validações, bater o martelo no orçamento, coloca no RP. Não quer nem. Assim, algumas empresas não querem nem o trabalho braçal, né? Então ele terceiriza tudo mesmo. É, eu acho que quando a gente fala disso, tem mercado para todo mundo, né? Nesse Sim, sentido sim, de o cara que modela, o cara que faz o levantamento, a plataforma. O fato é, todo mundo está incomodado com a forma de se trabalhar ainda, né? Com a maneira antiga de se trabalhar. Então você pega as grandes empresas, por que que elas são grandes empresas ou têm alta performance ou ganham muito dinheiro, cara? Porque ela investe em tecnologia. Então acho que tecnologia é fato, ele é um dos pilares, né? Que a gente tem que sim. fazer o investimento. E aí agora no próximo bloco quero que você fale um pouquinho aí do que eu tava dando uma olhada no seu site, né? Vi que tem módulos de serviço, contar um pouquinho mais, acho que de como acontecem essas coisas, né? Porque você, mais do que eu, vive essa parte dessas integrações, sabe muito bem a dor do cliente e entender um pouquinho o que, que são essas entregas. Então eu queria entender um pouquinho agora no próximo bloco isso. Agora eu queria que você falasse um pouquinho, né, é uma plataforma, é um SaaS, é um serviço, como que funciona a sua empresa, o que, que vocês hoje ofertam para eu entender um pouquinho e como isso, e quais são o que, que vocês agregam valor ali para a construtora no sentido quando a gente fala de orçamento? Na verdade, é um serviço com tecnologia. Então, existe uma plataforma que a gente entrega o login e senha da plataforma, mas com um serviço por trás. Ou seja, ele já recebe, nossos clientes que são construtoras e incorporadoras, já recebem o serviço pronto. Então, como funciona? A gente tem três serviços de orçamentação, mas eu vou contar a historinha que a gente começou com o executivo. Então, a gente recebe os modelos, ou que então tem uma área de modelagem lá que ajusta modelo ou modela do zero quando é 2D. Porque hoje virou nosso processo BIM. Então, se o cliente não tem os projetos em BIM, ele vai receber os modelos só pagando o orçamento, porque faz parte do nosso processo essa modelagem. Então, a gente modela e é um LOD muito baixo, porque a gente não modela os serviços dentro do modelo. O que interessa para a gente dos modelos são os dados. O I, a informação dos modelos é é o que a gente mais toma cuidado. Tanto as dimensões de todos os elementos, de todas as disciplinas, quanto a interação de dados. Por exemplo, a gente colocou uma esquadria, nessa esquadria, na tabela de esquadria, a gente já sabe o nome da parede, o nome do ambiente 1, o nome do ambiente 2, os revestimentos, tudo está associado, esses dados estão associados às esquadrias, para a gente identificar aonde tem, aonde não tem esquadria, porque todos os critérios de cálculo e critérios de contratação, fórmulas, etc., está apartado. Essas parametrizações não ficam no modelo, ficam dentro da nossa plataforma. Então, a gente importa essas dimensões e essas correlações de informações dentro da nossa plataforma e lá a gente complementa. O memorial descritivo está lá. Então, lá a gente tem como se fosse kits de serviço. Cada serviço tem sua fórmula e a gente vem carimbando em todos os elementos. Esse elemento tem todos os serviços, esse elemento tem esses outros, esse elemento tem esses outros. E aí, cada dimensão dos elementos vira uma tag que eu posso colocar na fórmula lá. Então, vira um negócio totalmente parametrizável, que uma das
não é segredo industrial, mas é uma das. A grande inteligência da plataforma é que a gente consegue entender a forma do cliente executar e transformar isso em informação e colocar para dentro dela. Com todas as metodologias construtivas, critérios, saber se é mão de obra dentro, se é mão de obra fora, o que está dentro, o que está fora com relação à contratação do terceiro. Então, essas informações vão para dentro da nossa plataforma e enriquece as informações do modelo. Então, é como se fosse uma camada que colocasse mais dados dentro do modelo. E está tudo associado ao modelo, porque quando isso é calculado, se a gente falar no elemento tal, ou em tal ambiente, etc., você tem todos os serviços associados a ele. Então, isso gera um cálculo de quantidades que está associado ao orçamento depois, com suas composições, custos, que vira um tabelão, vira o wiki, vira um tabelão, sei lá, com 150. Agora a gente acabou de entregar um projeto com quase 500 mil linhas de dados, que a gente sabe exatamente todos os serviços em todos os locais. A gente tem dois grandes pilares, que é a categorização de todos os serviços e a categorização dos locais. E a gente coloca o serviço dentro dos locais e ele explode todas as quantidades e já num formato para a gente só agrupa na EAP, num formato para orçar. Então isso gera um quantitativo exatamente no detalhe e o cliente sabe tudo que ele precisa. Então em 3 cliques lá no BI que está dentro da nossa própria plataforma, sabe todos os serviços que tem no banheiro do apartamento 5, da suíte, do apartamento 10, da torre B, por exemplo. Então, a 3 ou 4 cliques, ele sabe todas as informações. E sabe a informação contrária também. Quer saber aonde está entrando mão de obra de massa única. Clica na mão de obra de massa única, está lá um memorial de cálculo detalhado de tudo que esse cara vai executar na obra. E isso já gera umas facilidades não só para orçamento. Gera uns quantitativos e a gente agrupa para orçar, mas esses quantitativos já estão um outro tipo de agrupamento, eles já estão prontos para planejar. Um outro tipo de agrupamento já está pronto para fazer pedido e solicitação de material. Por exemplo, essa memória de cálculo ele já pode virar um anexo do contrato para contratar uma mão de obra de terceiro. E já sabe como que vai medir. Então, é um fluxo de dados que não está ali só no orçamento. É um fluxo de dados para ter um melhor gerenciamento de obra e de construção. Uhum. E essa que eu acho que é a maior riqueza desse Budget Analytics que a gente faz, que a gente vê muitas empresas relevantando essas mesmas informações para cada coisa que ela vai fazer. Então, levanta para orçar, essa informação para a obra, o cara, engenheiro de obra, tem que ficar levantando as informações de novo para ver se está certo, quem vai pedir, levanta de novo para ver se está certo para medir, quem vai contratar também. Então, é um retrabalho gigante. E pode também cometer um equívoco, né? Porque o cara... Putz, eu lembro quando eu trabalhava com CAD, nesse sentido, eu tinha que fazer lá polilinha, menos área. Por mais que você fosse espertinho do CAD ainda ali, você tinha umas Lisp, umas tabelas, você sabe que pode ter um erro, né? A base é antiga, você está com um modelo antigo, tem uma série de coisas. Eu acho que é um ponto bem importante dizer, porque assim, você disse que isso é né? Dentre outras coisas que vocês fazem, que é pegar um projeto executivo e aí esse projeto executivo ele vira um projeto executivo de orçamento. Sim, né? Porque exato. o pessoal às vezes tem uma interpretação, porque assim, tem outras coisas que estão por trás, que aí eu trabalho bastante, né? Que é a questão de compatibilização, dessa coordenação. Não adianta chegar, né? E o projeto ele tá errado. Você não tem culpa, né? Você vai desenvolver todo o orçamento em cima daquela informação que você tem. E no BIM ele cobra muito essa questão de... Você vai perceber o quão falho de informações está o projeto, na verdade, né? Então, até ia te perguntar, complementando o que você está falando, você deve pegar muitos erros de projeto. Muitos. Muitas vezes a gente pega muitos erros e muitas vezes... e aí que está um pouco, entre aspas, a beleza do que a gente desenvolveu na plataforma. Porque a gente pode premissar muita coisa que não tem em projeto. Então, a gente consegue colocar informação que não tem nem projeto e nem no memorial. Então, várias vezes, por exemplo, quantos e quantos projetos a gente pegou que não tem projeto de impermeabilização? E aí a gente fala assim, qual é o seu critério de impermeabilização no banheiro? No banheiro a gente sobe até 30 centímetros e no box até 1,5 metro. Beleza. Então a gente pode parametrizar a nossa plataforma para carimbar esses serviços com essas fórmulas dentro do... E ele vai estar considerado no orçamento, entendeu? Sim. E vai estar considerado aqueles materiais ou aquele terceiro para executar a obra, mesmo sem ter no projeto. Obviamente, então eu vou olhar no projeto, está diferente. Não vai ter o serviço e nem a descrição lá. A gente entrega um relatório grande de premissas de tudo que foi considerado que a gente não achou em nenhum lugar. Isso Sim. E muitas vezes a gente considera também, porque você olha no projeto está de uma forma, no memorial está de outra, e você vai conversar com o consultor e fala, não é nem é um jeito C de fazer. E aí a gente tem que também ter um relatório de premissas. Então, a plataforma que a gente desenvolveu, a gente consegue parametrizar os serviços e
arrumar os projetos. Obviamente que se tiver um erro de compatibilização, como a gente modela, fala, nossa responsabilidade não é compatibilizar projeto, mas a gente encontra incompatibilidades. Então a gente entrega um relatório de incompatibilidades quando a gente modela um 2D, a gente entrega, só que aí é problema dele conversar com os projetistas e tentar resolver. Mas é um valor a mais que a gente nem é contratado para fazer compatibilidade, mas é um valor a mais dentro do nosso trabalho, já que a gente faz dentro do modelo. É que fica evidente, né, na verdade. Sim. Porque assim, a gente tá do outro lado, vocês estão aqui, eu tô do outro lado, né? Então eu consigo entender que, na verdade, uma das maiores dores também nossa é assim, cara, quem pode perpetuar isso? Porque você acaba tendo que fazer um trabalho onde o projetista ainda não entrega esse trabalho. Ou se ele entrega parcialmente esse trabalho. Porque eu lembro na época que eu estudei aqueles modelos de tipos de contratação de modelos mesmo, não modelo, tô falando BIM, Sim. do CEBIC, que ele falava lá o modelo que tem de orçamento, o modelo que tem de projeto, o modelo que tem de planejamento, o modelo que tem de uso e operação. Então são 4 modelos, e aí a questão para a construtora é que modelo tu contratou, né? Porque Sim. o seu modelo é de orçamento. Aí eu vou modelo de projeto autoral, tá longe de ser um modelo de orçamento. Sim. Vou dar um exemplo, que é uma pergunta que eu tenho, curiosidade. Metodologia composto ou cebola? Né? Aquela famosa, eu faço em camadas o acabamento ou eu entrego uma parede única? Às vezes a gente recebe os 2 modelos da arquitetura. E aí o cara quer extrair um quantitativo daquilo. Aí você tem que ficar criando um monte de parâmetro, de premissas. Sim. Seria o carimbo de vocês, um exemplo. Porque o cara não tinha aquela informação. E isso que você falou também a gente já percebeu numa mesma construtora, com 2 estados diferentes, até premissas diferentes de orçamento. Sim. Só que pro cara o que interessava era a área. Então tanto faz se eu tô Rio de Janeiro, São Paulo, Fortaleza, onde eu tô no país, a área é a área. Eu preciso daquela informação. E depois eu, numa plataforma de orçamento, tenho que falar a mão de obra. Que Exato. aí eu vou caracterizar a mão de obra que não tem nada a ver com o modelo BIM. Por isso que eu concordo com você que uma coisa é modelagem, uma coisa é informação, outra coisa é orçamentação de mão de obra. Sim. Porque o pessoal confunde insumo, né, com essa parte de mão de obra. Exato. Então, e é por isso que a gente consegue parametrizar, porque fica bem flexível. Então, esse produto que a gente criou, que serve muito para gerenciamento de obra, ainda é uma luta nossa fazer com que todo mundo utilize essa informação, porque várias vezes a gente entrega, brinco, essa Ferrari, que tem tudo para ele poder... e ele anda como se fosse um fusquinha. Ele pega, vê o número de custo de construção, coloca na gaveta e ninguém fala, não leva para obra, não entrega. Perpetua, não perpetua esse dado, essa informação. Então, esse foi o nosso carro-chefe. Esse foi o primeiro produto de orçamentação com tecnologia. Então, nosso input ao projeto, independente de como ele esteja, pode ser em 2D ou pode ser modelagem. Esteja, né? E aí, a gente desenvolveu um produto anterior, que a gente chamou de Budget Express. Esse é o Analytics, que é o executivo, que é bem analítico, e o Express. O que é esse Express? Esse outro produto é na fase de desenvolvimento de produto. Então, a incorporadora está desenvolvendo o produto, só tem o arquitetônico, não tem os outros complementares ainda, mas ela precisa de um número para lançar. Então, quanto que vai custar meu empreendimento com esse produto que a gente está concebendo aqui e olhar o valor de venda, né, o VGV, versus o custo de construção e ver se vai dar aquela margem esperada. Se vai ter que ajustar a tabela de venda, ou se vai ter que ajustar produto para mudar a especificação. Aí você mexe totalmente em projeto e em orçamento. E a gente desenvolveu um produto para isso, um produto da Celery, não um produto do incorporador. O que a gente fez aqui? A gente simplificou ainda mais algumas formas de modelagem. A gente só modela a arquitetura, não tem nem os pilares, então a gente faz uma casca ali das paredes e aí vai descontando uma média, sabe? Uma média que a gente já tem de indicadores lá de quanto que precisaria subtrair as paredes dos pilares, vigas, etc. Tem taxa para estrutura, tem taxa para fundação, que tem a gente perda tem também. Todas as perdas, etc. Só que aí o que a gente faz? Nesse momento, não nos interessa a especificação dos acabamentos. A gente desenvolveu uma forma de trabalho aqui que a gente vai entender, a gente tem até 1, 2, 3, 4, 5 estrelas de tipo de acabamento para todos os lugares. Então, vamos um exemplo. Imagine uma churrasqueira, uma área gourmet.
O arquiteto, sei lá, tem 10 tipos de revestimento lá. Pra gente não interessa os 10 tipos de revestimento neste momento. É, porque antigamente a gente levantava os 10 tipos de revestimento, dava mais trabalho pra gente e o memorial mudava depois, né? Então ele não servia pra nada. Então a gente falava, não, aqui nessa área gourmet, vamos fazer um acabamento de R$ 120 por metro quadrado. Aqui vai ser R$ 50 por metro quadrado. Aqui vai ter uma pele de vidro que vai X reais. Então a gente usa acabamentos, vai ser tudo por preço. O que dá isso para o incorporador? Dá a possibilidade dele criar N cenários. Então ele consegue mudar todas as suas especificações de determinadas áreas por preço. E aí, quando ele vai fazendo esses ajustes de preço em cada um dos ambientes ou dos revestimentos de fachada, etc., ele chega no custo de construção. Ele faz cenários e aí, batendo com o pessoal de produto, vendo com o pessoal comercial, chegou no custo de construção, entre aspas, ideal para ele lançar. Aí o que isso vira? Isso vira um book para os projetistas. Porque daí o projetista, você fala, meu amigo, você pode colocar 300 tipos de revestimento nessa área gourmet. Não só esses 10 que está aqui. Mas eles têm que caber em R$ 150 por metro quadrado na média. Então, e aí a gente, com isso, evita muita surpresa do projeto executivo não caber no número naquele número anterior que não fechou. Que fechava o número anterior, mas depois começou a não fechar, entendeu? Mas sabe uma coisa que você tá falando que eu acho inteligente? Depois, João, bota o pessoal aí na imagem. Curva McLamy Beam, que você já deve conhecer. Aquela curva de estudo, Sim. né? E aqui tem uma parte da curva, cara, que é muito interessante, que ele fala justamente isso que você tá falando. Porque basicamente eu falo que o projeto ele tem dois momentos, né? Sim. Ele tem estudo. Então o que é um estudo? A própria palavra diz estudo, não quer dizer que vai ser aquilo. Estudo preliminar. Então a pessoa está concebendo um projeto, estudo de viabilidade, é um estudo, nada é na pedra, Sim. que é o que você está falando, né? E aí tem a parte depois do desenvolvimento, que eu vou desenvolver um projeto. E aí tem o executivo, que aí eu tenho um marco falando, opa, vou executar. Sim. Então o orçamento, basicamente, ele pode ter dois momentos, né? O estudo e ele tem o executivo. O nosso tem 3. Eu falei por enquanto do executivo. Aí tem um anterior que é do desenvolvimento, que é esse que eu falei. Esse do acompanhamento. E aí depois eu vou comentar também do estudo. Aí a gente criou outro do estudo. Aí o que eu ia comentar com o pessoal, assim, ó. Na curva, entra uma parte aqui que é esse 1 que você tá, ó. Que essa parte é muito... Não, desculpa, o 2. Sim. Que é o custo e as mudanças do design têm no impacto no projeto. Exato. Então, por isso que a arquitetura fala assim, Rafael, poxa, eu coloco o projeto, eu faço o projeto e a engenharia muda o meu projeto. Eu falo, ó, quando você fez o projeto, você estava alinhado nos custos com o cliente? Você tinha carta branca e você podia fazer o que você quisesse, né? Então, é onde eu como um mentor, eu tento ensinar o arquiteto a falar, cara, como que você projeta tem um livro muito bom do professor Mascarol, chama O Custo das Decisões Arquitetônicas. Que legal. Que é muito bacana esse livro. Vou até anotar, depois você me passa. Depois custa uns R$30, é baratinho esse livro. Mas por que ele é bacana? Porque ele fala assim, quanto custa cada decisão nossa? Então, quanto custa um balanço? Quanto custa um vão livre? Quanto custa... E ele vai mostrar, quanto custa eu fazer um prédio em triângulo, em quadrado, em círculo? Quanto custa a circulação? Então, é bem interessante porque se eu saio viajando num projeto e esse design não está atrelado a um custo, porque ele tem que ser executado, esse prédio, Sim. é só uma ideia. E essa ideia, ela depois pode ser totalmente transformada e virar outro projeto. E eu lembro que tem uma imagem que foi um dos primeiros projetos que eu fiz, bate um pouquinho com o que você está falando, mas era só na ótica da arquitetura. Então era uma ótica pequena e a gente não tinha a sua empresa na época para poder contratar naquela ocasião, que era acho que em 2013, mais ou menos. O que a gente fez na época? Era um hospital e assim, a gente estava numa fase EP e o cliente gostaria de saber quantos metros de rodapé ia dar. E aí começa o pessoal a modelar rodapé. Faz família e vem modelando no Revit. Falei, não, peraí, gente, a gente deve ter um jeito mais inteligente. Porque a gente já tinha só as alvenarias modeladas. Foi quando a gente colocou lá no Revit o ambiente, o room, e criou o parâmetro, né? Falando A, B, C, D. E aí a gente colocou eu coloquei um parâmetro, quantas portas tinha? Totalmente assim, porta padrão a gente chamou. Tem 2, 3, 4, 5. A gente não tinha projeto ainda para poder orçar. E a gente não faz orçamento. Era porque a construtora estava pedindo uma informação, senão eles vão ficar muito tempo. Então bate um pouquinho com o que você está falando na época, só que quem tem o conhecimento do projeto consegue antever algumas informações, porque um projeto ele é muito complexo para ter todas as informações. Então, mesmo se amanhã alguém fornecer isso, ainda vocês têm... A informação às vezes nem está correta, né? Então, foi uma coisa que na época foi legal, porque na curva do BIM, como a gente iniciava o projeto do pré-design
todo em BIM, foi até o LO em BIM, de fato, foi o Sim. primeiro projeto que eu tive que ele foi do fato do início ao fim, de Que legal. arquitetura. Cara, é muito legal, porque tem uma foto que tem a massa do prédio, que aí é o conceito, Sim. depois tinha o EP, depois tinha um AP, Um depois cineminha da tinha evolução do projeto. depois tinha o básico e depois tinha o executivo. Aí eu fui e depois tinha a foto da obra. O que a gente fez, cara? Eu peguei um frame de cada fase na época desse projeto e fui guardando esses frames. E depois, quando saiu a obra, saiu no mesmo ângulo. O que eu fiz? Eu coloquei a história de Sim. como um design feito com arquitetura e BIM, informação, pode sofrer menos impacto em mudanças e custos, que é o que mostra na curva, Sim. porque eu estou usando o BIM no meu processo. Então, isso para o arquiteto tem muito valor. Quando eu falo, olha, seu projeto não vai sofrer tanto impacto, porque a gente está usando informação durante o desenvolvimento de projeto. Outro exemplo que eu faço, quando eu dou aula pro pessoal de interiores. Cara, eu olho muito na ótica do arquiteto, que eu sou Sim. arquiteto, né? Mas o Jonas, meu sócio, já olha na ótica da engenharia, quando a gente está ensinando. Mas assim, cara, quantas vezes eu vou pegar um projeto e eu faço com ele ali uma formulinha de índice de perda? Coloco lá. Ele chuta. Quantos por cento tem de perda? Ah, eu acho que deve ter uns 10% de perda. 15%. Pra eles começarem a pensar. Sim. E aí ele modela o piso, ele já bate o olho ali no negócio e fala, caramba, já tá dando isso? Troca. Aí eu falo, vamos, que nem você falou, especifica o piso, chama de A, B, C ou D, procura os preços que você tem no mercado, porque assim, eu acredito que essa informação, tanto olhando na ótica do projetista, né? O que vai transformar ele num projetista é ele fazer um projeto mais próximo do orçamento que o cliente tem. Sem Ele dúvida. nunca vai fazer porque ele não vende orçamento. Sim. O foco, mas quanto mais próximo ele tiver de um alinhamento do projeto com o cliente, mais valor tem o meu trabalho, mais valor tem o seu trabalho. Porque é igual eu falo compatibilização. Eu ensino compatibilização para escritório de projeto, eu ensino para construtora. Cara, e eu ainda vendo compatibilização. Então, assim, é um trabalho contínuo, porque sempre a obra nunca vai ser 100% o BIM, 100% digital. E ainda vai ter falhas, né? Mas o que a Sem gente precisa dúvida. ter é uma qualidade melhor de projeto, uma qualidade melhor de informação. Então, só quis trazer esse ponto, porque eu vivi a curva McLaren no sangue em 2013, e o que você tá me falando só valida o que eu vivenciei. Você é a primeira pessoa que fala isso pra mim. Que bacana, cara. Teve um projeto grande aqui em São Paulo, que eram 2 torres residenciais e um corporativo, que a gente fez esse estudo do Express, né? E o corporativo era um edifício oval, só bonito pra caramba, cheio, pele de vidro e tal. Fora que a gente fez o estudo, ainda estava no desenvolvimento de projeto, você não tinha avançado muito, só tinha. Mas a gente conseguiu modelar porque tinha algumas informações. Cara, não fechou a conta. O comercial mudou inteiro. Os residenciais, ok, ficaram iguais, mas agora imagine se isso vai para o executivo e ele descobre depois que não fecha a conta. Prejuízo. Aí vai voltar, aí tem 2 opções. Ou volta tudo, tem que reaprovar, volta para a prancheta, porque vai tomar prejuízo na obra. Agora, então, eu acho que pro incorporador, esse estudo do Express é o que mais coloca, um dos que mais coloca dinheiro no bolso dele, sabe? Porque daí ele tem segurança no momento de lançamento que aquele valor que ele está colocando pro mercado vai dar aquela margem porque o seu custo cabe no bolso, entendeu? E eu acho que também um ponto para levantar para quem está escutando, Rafael, é porque a gente sabe que, por exemplo, isso que eu vivenciei foi no hospitalar, Sim. que tem uma dor específica. E aí a gente fala de mercado imobiliário, né? Que é o que você, pelo que eu vi, você tem bastante domínio, né? Hoje, mais de 95% dos nossos clientes é do mercado imobiliário hoje. A gente Então acabou nichando. esses formatos de trabalho, é claro que ele vai variar muito, né? Por exemplo, eu estava vendo os prazos que você coloca no site, tudo. É claro que quando a gente pega um museu para fazer, pega um estádio para Ah, fazer, sim, são outras. O prazo é outro, né? Porque sem a dúvida. escala de trabalho é outra. Não tem, às vezes, repetição, né? Então tem uma série de complexidades, eu diria, né? Tanto quando a gente tem clientes de arquitetura que faz projetos arrojados e o cara não tem planta tipo, cara. Entendeu? Sim, Que é aquela planta que muda o tempo todo, é o projeto, é a fachada. Então a gente sabe que, assim como o projeto é arrojado, necessita de um olhar, né? sim. Arrojado também com relação às complexidades do projeto. Aí a minha pergunta é, dentro do seu Express, tá? Essa é a minha dúvida. Cara, você tem que ter uma série de inputs que tem que ser respondido, Sim. de requisitos, acredito eu, para que isso aconteça.
Esses requisitos você fala daquilo que não tem de projeto, ou não? Exato. Ah, Porque tem sim, muitas variáveis, né? Eu lembro quando eu fui fazer curso de orçamentação, era o famoso CUB, né? sim. Então você pegava a área, qual é o tipo de padrão, CUB, putz, e aí você olhava o E projeto e não tinha nada a ver com aquilo lá ainda tem depois. muita gente que usa o Cube, viu? Putz, eu usei em 2010, Não, cara. tem muita gente que usa o mercado. Não sei quem está escutando a gente, mas mais de 50% das empresas usa o Cube ainda. Cara, você já chegou a comparar esses orçamentos baseados no CUB para ver a diferença? Uma Não, curiosidade. assim, já tem de tudo. Porque é o seguinte, não sei se você sabe um pouco da história do Cube ou não. Não, a história não, só Tá, usei ele. tá. O Cube foi o seguinte, nos anos 2000, Sinduscon de alguns estados juntou com alguns fornecedores e mais construtoras e pensaram em algum custo que fosse ajudar o mercado a balizar os seus custos de construção. Aí tem muito a ver também, acho que na época, posso estar enganado, mas também para pegar financiamento bancário, etc. Então, falou assim, vamos pegar 19 tipos de projeto que normalmente a gente tem e fazer um orçamento dos 19 projetos. E a gente junta orçamentos de construtoras diferentes, etc. Então, foi contratado projetistas para desenvolver 19 tipos de projeto. E aí, como a fundação varia muito de lugar para outro, não fizeram fundação. Então, o CUB só vale para a torre. Para implantação não vale, para custo indireto não vale. Então, você sempre tem que complementar o CUB. O CUB não tem todas as informações. E aí, eles colocaram isso em categorias de projeto. E quando você vai fazer um projeto, você fala: o meu projeto tem essas características mais parecido com esse, sei lá, R8, sei lá. Aí você escolhe algum desses projetos e ele é a base para você estudar o Cube. Só que, na verdade, seu projeto não é igual a nenhum, porque seu projeto muda. Seu projeto não tem relação área-perímetro igual, seu projeto não tem densidade de alvenaria igual, Acabamento também varia muito. igual. Naquela época, você tinha, nos anos 2000, você tem muito menos área molhada do que tem hoje. Hoje você tem varandas maiores, você tem muito mais banheiro. Antigamente não tinha 3 suítes, você tinha, sei lá, um banheiro para 2 quartos. Agora, sei lá, 2 ou 3 quartos, às vezes você tem 2 ou 3 suítes. Então são produtos muito diferentes. Então, quem usa o Cube, eu falo que tanto o Cube quanto tem o custo Sinap, para mim é tudo que serve para tudo, não serve para nada. Então, serve para todo mundo, mas não é igual à realidade de ninguém, sabe? Então, tem que tomar muito cuidado com o Sim. Cube para adotar o Cube como uma realidade, porque, sem dúvida, os projetos de cada um vão ter particularidades muito diferentes desses 19 projetos que foram estudados no Cube. E aí, falando do paramétrico. O paramétrico é quando você tem um estudo de massa. Aí eu estudo de massa mesmo, ou quando tem. Às vezes tem algum rabisco de alguma coisa. Ele rabiscou, já É tem. o EVT, né? Estudo de Viabilidade Técnica, o Exato. EV, né? Exatamente. Está nesse momento muito usado muitas vezes para ver se o negócio vale gastar alguma energia ou fazer algum acordo com o terrenista, comprar o terreno, porque você tem poucas informações. Às vezes você tem até uma planta ali do tipo para ter uma ideia de como que é. Enfim, e muita premissa. E nesse momento, tem uma colega de trabalho, a Flávia, ela tem uma empresa que chama CUG, Custo Unitário Geométrico. Ela é uma pesquisadora da Universidade do Rio de Janeiro, estadual. A gente está até fazendo algumas coisas em conjunto, porque ela tem uma metodologia para levantar custo de construção em estágios iniciais de projeto, e a gente está com bastante dado, então a gente está entendendo como trabalhar junto. Mas tem um estudo que fala que 80% do comprometimento do custo 80% do comprometimento do custo de construção está nas definições do momento do estudo de massa. Quando você define se vai ter 2 torres ou vai ter uma, quando você define que você vai ter, sei lá, 8 unidades ou se vai ter 6 unidades, se vai ter apartamentos de 40 metros quadrados, de 45 metros quadrados, vai ter 1 ou 2 banheiros. Então, esse estudo inicial, quando você definiu algumas coisas nele, você já se comprometeu com 80% do custo da obra. Ou seja, mesmo depois não tem como mudar. Ou você muda o estudo inicial, ou você não consegue mais mudar esses custos comprometidos. Porque você vai ter concreto, você já vai ter revestimento, você vai ter pele de vidro ainda dá para mudar, mas você vai ter mais parede ou menos parede, você vai ter mais aço ou menos aço, você vai ter um tipo de fundação diferente. Então, o que acontece é que, nesse momento, muita gente usa o Cube. Muita gente usa o Cube. Porque ou Cube, ou já vi muita incorporadora menor, pequena, usando só poucas bases, que normalmente lançou 2 ou 3, então usa Uso histórico, né? esse histórico pequeno
para definir esse outro custo. Então, fala assim, fiz o último empreendimento, teve 15 mil metros quadrados de área construída, agora eu estou fazendo um de 20 mil metros quadrados de área construída, então provavelmente é só jogar um terço ali a mais de custo. Será que é isso? Porque é mais ou menos, aí vai ter uma área molhada. Ele faz uma conta meio que quase uma regra de 3. E, na verdade, ele não leva em consideração muitas coisas. Vamos supor. As variáveis, né? Particularidades do projeto de estudo, né? Ele leva muito... Ele virou um cube do projeto passado, né? Sim. Ele não virou um cube, porque o cube também te dá o custo por metro quadrado, mas de um projeto pré-definido. A única coisa, a diferença dele do cube é que ele pegou o realizado de um projeto e trouxe para uma realidade de outro projeto. Então, por exemplo, a gente vê alguns casos que, por exemplo, esse mesmo cliente que estava fazendo isso, a gente chegou para fazer um estudo com ele e a gente quebrou uns paradigmas com ele. Por exemplo, apartamentos saiu de 70 metros quadrados para 95 metros quadrados. Mudou totalmente. Ele vai gastar menos por metro quadrado, porque se ele tem menos parede, quanto maiores os ambientes, menor o custo por metro quadrado. Tem menos parede, menos densidade de parede. Torre que passa de, sei lá, 15 ou 20 pavimentos. Mas tem muitas variáveis, né? Se ele é compartimentado, se ele não é compartimentado, a quantidade de ambientes, né? Sim, que você tá colocando, se é um exato. vão livre. Enfim, se ele vai fazer... É igual quando eu trabalhei com interiores, só para complementar. Cara, o pessoal gostava muito de fazer sem forro. Não, vamos fazer sem forro. Sem forro é mais bonito, faz tudo aparente. Cara, você vai gastar mais. Sim. Porque você tem um nível de acabamento muito maior do que quando você faz um forro. Sem dúvida. Né? Então, assim, às vezes a galera tem uma ilusão de que corta material facilita o custo, mas na verdade não. Exato, e verticalizar também, né? Porque o pessoal começa a verticalizar e acha que vai só multiplicar por metro quadrado o custo. Quando verticaliza, faz sentido, óbvio que faz sentido, porque você tem uma relação de área privativa que você vai vender versus área construída, você cria um projeto mais eficiente com relação a comercialmente falando do negócio. Mas seu custo vai aumentar, porque quanto mais vertical o prédio, você tem FCK maior, você tem mais concreto por metro. Mais metro cúbico de concreto por metro quadrado de área construída, provavelmente sua taxa de aço é maior. Então você tem mais custo, só de estrutura você tem mais custo por metro quadrado. Verticalizou, vai ter aí depende muito do solo, mas dependendo pode ter uma fundação um pouco mais pesada ou não. Então tem muitos, como a gente falou. E aí às vezes liga um cliente e fala, não, cara, eu vou fazer um projeto mais ou menos assim, quanto você acha que eu vou gastar? Putz, eu ainda não tenho uma bola de cristal. Aí você lançou seu quarto produto, que não é o budget paramétrico, que seria o budget Rafael. Esse daí esse é o mais rentável, né? Esse é o IA, né? E aí, falando no IA, o que a gente quer fazer com a Flávia? A gente quer, baseado na base de dados que a gente tem, criar um estudo preditivo de custo de construção. Então, a gente tem inputs de dados de projeto, que sejam os mínimos, mas bem básicos, tanto de geometrias quanto descritivos, tipo de acabamento, mais ou menos tipo de fundação, etc. E aí varrer a nossa base de dados, porque o ano passado a gente orçou quase 5 bi em custo de construção, e esse ano vai chegar perto dos 8 bi de custo de construção orçados. Então, ou seja, nos últimos 2 anos vai terminar o ano, sei lá, com 12, 13 bi orçado de custo de construção. Então tem uma base de dados grande, muito grande. Aí, como eu falei que a gente levanta e orça no detalhe, cada projeto a gente tem, sei lá, 150, 200, 300 mil linhas de dados. Então tem muita informação que já dá para a gente fazer essa análise preditiva de custo de orçamento. Então esse é um produto que é o quarto, que esse vai ser o Budget Rafael. Né? Esse é o Budget Rafael, porque assim, também vai surgindo, né? É o que eu falo para as empresas, porque tem algumas empresas que têm o histórico Sim. de construção, então o cara vai tomando decisão porque ele já tem aquele histórico. Sim. E isso é factível, né? O cara fala, quanto custa uma divisória? Quanto custa isso? Quanto sim. custa aquilo? Né? Então, quanto mais experiência ele tem, e o mais importante, ele armazena essa experiência, porque a maioria faz e esquece de armazenar a sua experiência ou guardar. Igual a gente termina um trabalho, a gente tem um hábito, vou fazer um as-built. Cara, quanto que eu levantei? Quantas cenas deram? Quanto tempo eu trabalhei aquele dia? Quais foram as variáveis? Porque senão toda vez você erra no orçamento de trabalho, na jornada de trabalho, né? Então, é muito importante, porque eu acho que você também deve ter essas complexidades dentro de orçar um serviço, de olhar para o trabalho e falar, cara, o que esse é mais difícil que esse? Sim. Porque é o que eu vou gastar mais horas no final, né? A gente sempre faz isso. E, obviamente, quando a gente nunca fez, a gente sempre erra e a gente sempre se prejudica, mas saber, aí basta saber, né? Exato. É normal. Mas eu acho que é muito importante falar, porque o que você está criando ali também é guardar esse histórico que a gente, daqui 10 anos, eu tenho certeza que
Você vai aproveitando mais e aí depois até tem uma pergunta se vocês estão pensando em alguma coisa de IA aí, porque a IA vai usar o Rafael ali. Então, imagina que esse é um dos caminhos nossos, porque, querendo ou não, um dos grandes gargalos de não conseguir usar uma IA para orçamentação é que você não tem uma base de dados organizada. Ela tem que aprender também, né? Como que ela vai aprender? De onde ela vai tirar essa informação que ela vai aprender para poder falar assim, esse projeto é igual ao projeto 16, 38 e 23, né? Ela tem que montar um Frankenstein. Eu tenho, sei lá, 300 projetos na base, vou fazer um estudo de ela tem que rodar os 300 e criar um Frankenstein para falar para, entre aspas, cuspir o número desse próximo estudo mais próximo da realidade dele, né? Então, esse é o poder, por isso que eu comentei da Flávia, que a gente está começando a fazer um estudo, nesse estudo que ela fez, ainda não deixa de ser uma inteligência artificial, mas é mais uma análise estatística, né, de regressão linear, multilinear de informações, polinomial aí tecnicamente, rasgou a engenharia eu só cheguei até aí. Eu não consigo, não me pergunte mais que eu não consigo passar desse nível. Mas a ideia é essa, e aí aos poucos a gente analisando mais informações, melhor dizendo. Porque, como eu disse que tudo está organizado, então hoje a gente teria capacidade, já tem a capacidade, né? De falar, eu quero apartamento de 70 metros quadrados. Qual que é a área média das salas? Qual que é o perímetro médio das salas? Qual que é o vãos médios que tem na sala? Que tipo de... Quanto tem de área de impermeabilização em banheiro? Então, todas essas informações de dimensões e de serviços e de quantidades está na nossa base. Então, agora, está chegando o momento da gente começar a olhar para essa base e analisar mais esses dados para, de repente, criar alguns outros produtos, ou de orçamento mesmo preditivo, com poucas informações, a gente conseguir chegar no orçamento nesse paramétrico muito mais próximo da realidade de cada cliente, mas como alguns outros produtos de análise de custo mesmo, sabe? De indicadores, de estudo de metodologias ou construtivas, ainda mais agora que a gente está indo para um novo mundo aí de construção off-site, né? Começa a aumentar um pouco aumenta a complexidade por um lado e diminui pelo outro, né? Você acaba tendo muito mais informação, mas esse no caso de uma industrialização pesada, porque você tem normalmente na indústria já está tudo modelado, porque você tem máquina lá que corta exatamente, então tem modelos e modelos das peças que vão ser pré-fabricadas, né, construídas na indústria e montadas lá no local da obra. Uhum. Mas como que a gente junta essas informações aqui? Senão aquela informação lá a gente não vai ter, sabe? Então aumenta um pouco a complexidade, mas do outro lado também aumenta muito a precisão, né, das informações. Não, e trazendo um pouquinho, a gente até gravou um episódio lá, o EP25, com a Flávia Tissola da OSPA, né? Sim. Que justamente a gente falou muito sobre essa questão, porque envolve outras complexidades, que aí talvez não é o foco de vocês, pelo contrário, acho que até se complementam, que o dela está muito relacionado à parte de índices urbanísticos, dados legais, coeficiente de aproveitamento, questões que tem muito a ver também com o plano diretor, né? Porque tudo isso aí que a gente está falando, aquilo que eu falei, você pode fazer a melhor estratégia agora, tá tudo funcionando. Daqui 10 anos você vai ter que atualizar, porque o plano diretor muda, os projetos mudam, os acabamentos mudam, e tudo muda. Mas eu acho que uma das partes que eu acho que é bacana trazer, Rafael, pelo que eu estou entendendo, o seu serviço, a sua tecnologia, ela vai fornecer justamente essa edição da construtora, né? Porque às vezes o cara acha que é muito assim, contratou, é estático e tá ali, mas pelo que eu tô entendendo, tudo fica aberto para a construtora depois poder editar, né? Ela trocar, ela poder, na verdade, fazer uso disso. Assim, voltando para a OSPA, eu já respondo essa, dando um spoiler, a gente está começando a fazer uma parceria, porque lá tem um dos parâmetros dele que é o custo de construção. Sim, e aí a ideia é vir e através dos nossos dados a gente respondeu o custo de construção do projeto que está sendo estudado na plataforma da OSPA. Então, isso ainda está numa fase preliminar, já dando spoiler, mas a gente está com umas conversas avançadas para fazer um MVP aí. Faz todo sentido, porque foi o que você falou, cara, se 80% do custo está ali nas decisões,
Por isso do livro que eu falei do Sim, Mascaró, o custo das decisões arquitetônicas. Porque quem faz é o arquiteto, geralmente, ou o estudo, né, uma pessoa que tem uma holística ali, e tem muita gente que se especializa em estudo de viabilidade, né? sim. E muita gente às vezes não sabe essa sopa de letrinhas, o que é o que é um VGV, o que é se ele tá, o que é um CUB, né? Então, também é muito importante, pessoal, que está escutando o podcast, assim, a importância de se especializar, né? Então, se você gosta daquilo, se aprofunda naquilo, bebe daquela fonte, entende que aquilo que a gente está falando, claro, eu digo que tem níveis de trabalho, a gente já está num nível mais acelerado de performar isso para as construtoras, né? Mas é importante o cara também ele construir vamos dizer, esse muro ali, né? Ele entender que ele tem que, pô, vou estudar arquitetura e engenharia, depois eu vou me especializar em estudo de viabilidade, gestão de projetos, Hum, mas tudo isso é complementar a tudo que a gente está falando aqui, né? Sem dúvida, sem dúvida. Na verdade, algumas vezes a gente tenta planejar um pouco a carreira, mas ela acaba sendo construída aos poucos, Sim. né? Assim, e às vezes a carreira nossa toma um rumo que a gente não esperava, né? E a gente se apaixona por alguma outra área também, né? Mas, de novo, é fruto, eu concordo totalmente com você, que é uma construção do muro. É um tijolinho por dia. Na hora Sim. que você vai olhar, o muro tá feito, né? Mas demorou um tempão pra... Não, e aquilo, o primeiro degrau é o mais alto, às vezes nem é aquele degrauzinho de Assim, 17, é aquele degrau de 1 metro, né? Que o cara até aprender é sofrido. Mas também tem um ponto que eu trouxe no podcast que eu gravei com a Ana da Microsoft, que a gente fala justamente lá sobre TI, né? Mas a gente fala também sobre que, assim, cara, tudo que você está construindo agora é algo que você está construindo pro seu próximo desafio, né? exato. Então, às vezes você está construindo tudo aqui agora que está te preparando, na verdade, para uma próxima geração, próximo desafio do que você vai fazer, né? Então é sempre uma habilidade que constrói a outra habilidade, né? Então isso acho que é um ponto bem importante trazer aqui pro pessoal que tudo isso é um fruto, você provavelmente é o faro que o empreendedor também tem. Ele tô trabalhando aqui, ele fala, pô, isso aqui é uma dor do mercado, então peraí, deixa eu atender. Não, mas isso aqui é outra dor do mercado. Mercado. Claro que faça parte do seu ecossistema, né? Você não Sim, vai vender, igual você falou, eu não vou vender compatibilização, não é algo que. Não é o nosso cerne é orçamento. Então, sim, né? Então vou focar aqui e a empresa que tem que resolver aquilo, ela vai contratar a SPB, vai contratar alguma outra empresa para fazer aquilo, da mesma forma do nosso lado, né? A sim. gente vai falar, ó, até aqui a gente chega, agora quem que vai passar? O Rafael. Ó, cara, a bola tá contigo. Então o mercado, ele tem essa necessidade, eu falo hoje, e esse é o papel desse podcast, Rafael, que é mostrar como os players se plugam. Tá vendo que interessante? Eu falei da Flávia e você tá falando que tá fazendo uma parceria com aquela Entendi. Flávia, eu gravei no 25, a gente tá agora no episódio 50 e pouco, então Que legal. para entender como, na verdade, tudo está se conectando, né? Sim, E é muito importante falar dessa habilidade, né? Se a pessoa hoje ela não está conectada, ela faz tudo no modo offline, ela está fadada a não se conectar, a não crescer, ela vai ter mais dificuldade de crescimento, né? sem dúvida, porque no final das contas, como eu disse, quando a gente, por exemplo, desse Budget Analytics aí mesmo, cara, ele só faz sentido se ele estiver conectado com o orçamento para trás, que só faz sentido conectar com o paramétrico, mas isso tem que ter algum input do quê? Do projeto, em todas as etapas, nossa matéria-prima para fazer orçamento é um projeto bem feito. O paramétrico também, ele precisa de alguns inputs de projeto, mas tem outras necessidades, como no caso da OSPA também. Quando a gente, e aí avançando, voltando para o executivo, quando a gente finaliza ele, não adianta ele ficar morto ali dentro da nossa plataforma. Então na nossa plataforma, como a gente já trabalhou aí com clientes que têm, sei lá, mais de 10 ERPs diferentes, sei lá, Cienge, Mega, UAU, TOTUS, sei lá, Secom, tem vários. Então, hoje a gente ainda não tem uma API que joga direto para alguma delas, mas já tem um módulo que a gente exporta do jeito que o cliente precisa para importar direto lá. Então a gente exporta no CSV, ele aperta um botão e importa na plataforma dele lá. Então a gente entende antes quais são os templates que ele precisa importar no RP dele lá para ele poder fazer o gerenciamento da Para obra gerar os depois, filtros e a informação é mais redonda, né? para a gente já chegar no final e entregar já, e se ele precisar, em alguns casos a gente até importa no RP deles também, e aí vida que segue com o código dele, com tudo, com a descrição do cliente, a EAP do cliente, exatamente como o cliente está acostumado a fazer para ele. Então, resumindo, tá tudo conectado, né? A gente não pode ficar numa ilha, porque senão você acaba Vai perecer. você se isolando do mundo, porque né, o cliente não está isolado, o cliente tem um fluxo de trabalho, na verdade. E essa jornada dele, esse fluxo de trabalho, a gente tem que se adaptar. E se a gente se encaixou num pedacinho, a gente falou, a gente precisa me conectar com quem me fornece informação
e para quem eu vou dar informação, né? Normalmente você sempre tem um fluxo ali numa jornada, numa cadeia produtiva que você está plugada em algum pedaço dele. Então, quanto mais você entender a jornada do cliente, mais fácil é você entender com que player você se pluga, né? É as engrenagens lá, né? Entender porque a gente também tem muito esse papel de ser uma engrenagem que roda muito bem com a arquitetura, com projetos ali em si, engenharia, instalações. E a gente também é engrenagem que roda com a construtora, sabe? Sim. Agora a gente tem vocês também ali como mais uma engrenagem. Então essa parte é muito bacana para mostrar para o pessoal também que assim existem muitas soluções de ferramentas no mercado, Sim. né? Só que é fato que a gente não, se a gente parar para pensar, a gente nem está falando de solução ferramental, né? Tudo que a gente está falando aqui, basicamente, é qual é a dor que tem que ser solucionada. Exato. Qual é o serviço? O cara não quer saber se você fez no Revit, no ArchiCAD, onde você fez. Ele quer saber o quantitativo, se está em metro quadrado, se está saindo em TXT, se está saindo em Excel. E é Sim. importante para quem está escutando ali, o pessoal também de BIM, está escutando assim, galera, quando ele fala de CSV ou TXT, a gente fala que é o IFC, Sim. né, Exato. do orçamentista, porque ele é o formato que a minha plataforma ainda não tem uma API direta com essas plataformas. Eu nem sei se deve, tá? Sinceramente falando. A Sim. gente tem que ter um formato aberto e um formato de que as coisas têm que se conectar. Então, Sim. se eu exportei um Excel em condições que eu alimente depois isso no Cienge, eu vou alimentar isso em qualquer outra plataforma de orçamentos, ou de URP, desculpa, da empresa, você já fez a finalidade que era o Sim. seu trabalho, né? Exato. Então, assim, aí o cara que vai fazer o quê depois? Ele vai ter essa parte de manutenção dessa informação. Aí ele faz lá na plataforma dele. Exato. Né? Então, eu acho que é importante só para o pessoal se situar Então, ali. Às vezes fala que não, mas a empresa dele modela, ela desenvolve isso. E eu faço o que com essa informação? Porque muita gente fala isso, né? O que eu faço com esse output? Eu falo, esse sim. output você tem que dar uma continuidade dele na sua plataforma. Então é bom porque não morre lá. É um exemplo no projeto, o cara fazer no Revit e no final ele entrega um PDF. Sim. Entende? Então Sim. ele não usa o RVT ou ele não usa o que de fato tá ali, né? Então eu acho muito bacana, Rafael. Uma curiosidade só para eu trazer também, eu Sim. lembro de uma construtora, eu plantei muito bem, construtora pequena também, né? Tinha uma construtora que tinha a GPE, que tinham 6, 8 pessoas na época, hoje cresceu bastante. Mas eu lembro que a gente fez um. Cara, eu falava assim pro Max, o que você quer o que você quer do BIM? Né? E aí muitas vezes ele fala assim, Rafael, cara, o que eu quero do BIM? Eu quero ser mais assertivo nos meus quantitativos, que eu vi que é um dos trabalhos, né, que Sim. vocês fazem também. Mas isso era uma época que eu ensino, eu não fico só produzindo isso, né? Sim. Então eu acredito que você também, depois eu quero que você fale um pouquinho também sobre que você falou que nasceu com essa questão da consultoria, né? Queria entender se ainda continua. Mas eu lembro que nessa história, cara, sabe o que eu fiz pra ele? Que foi uma coisa besta, mas pra ele que somou muito na época. Sim. Era assim, eles já modelavam no Revit, né? E aí eles faziam muita reforma em shopping. E aí ele falou assim, cara, eu quero pagar fornecedor com o meu modelo, dá pra fazer isso? Aí eu falei, cara, que informação que tu leva pra lá? Não, preciso saber quantos por cento ele concluiu e nem qualidade se falou, né? Só assim, Sim. quantos por cento concluiu e falar se tá pronto ou não tá pronto. Isso a gente tá falando em 2018, tá? Tá. Aí eu falei pra ele, tá bom, pegamos lá no Revit, criamos uma formulinha, criei 2 parâmetros. Foi construído? Sim. Não foi construído? Não. E só expliquei pra ele, esse é o parâmetro, assim que se alimenta, e aqui você vai usar o modelo. Quando eu passei depois junto, eu falei, como é que foi lá? Cara, a gente só tá usando isso agora. Então, assim, porque eles começaram a pagar o empreiteiro, o fornecedor, com o Revit naquela época. Isso foi muito, muito Muito bacana. legal. Porque isso gerou valor para ele, porque ele não queria saber o como, isso, aquilo, tá. Ele falou, tá, eu preciso só falar que sim ou não. Sim. E ele não queria Sim. ele ter que levantar a linha e tal, olhar a tabela, entende ou não? Uma Sim. coisa simples. Então, quando eu falo qual é o papel da tecnologia, a tecnologia ela veio para servir, né? Então, Sim, nesse, facilitar a nesse vida, né? sentido, facilitou o cara. Se hoje eles usam, até preciso do Max, um abraço para você, né? Assim, se hoje eles usam de uma maneira muito mais agressiva, ou muito maior, não, serviu para a finalidade que ele estava procurando naquela ocasião. Entende? Então, Sim. assim, eu vejo muito, quando a gente fala dos serviços, né? O serviço ele veio para resolver o problema do cliente. Ah, sim. Não para ser um problema, né? Então, nesse sentido, eu queria que você explicasse um pouco sobre essa parte do serviço de levantamentos, porque envolve uma complexidade, acredito eu, muito grande de processos, né, dentro da construtora. Assim, Os desafios. quando a gente desmembrou o levantamento de quantidades, porque quando a gente fala Budget Analytics, ele inclui levantamento e orçamento. E aí, quando a gente tirou só a parte de levantamento, virou o budget de levantamento, aí sem o orçamento, né? Aí não é budget, né? Mas virou só o levantamento de quantidades. Sim,
eu vejo muitas empresas de BIM entregando quantidades hoje e muita gente também nos falou, viu? Esse negócio de quantitativo não tem muito futuro, porque isso daí, todas as empresas aqui de modelo, isso daí vai sair tudo do modelo. Esse é automático. Vai ser automático. Você não vai, e aí, o que você vai fazer? Só que o que a gente entende é que, na verdade, ainda tem vários gaps ainda. E aí, obviamente, tem empresa que entrega, outras que não, só que eu vejo dois movimentos. Primeiro, quem orça, quem planeja, quem projeta, ele normalmente não sabe muito de orçamento. Ou sabe muito pouco. Porque aquilo que eu falei, o foco dele o modelo Exato. dele é de projeto, Exato. não é de orçamento. E aí, o pessoal da obra ou o pessoal da construtora tem que passar 1 milhão de informação para ele saber que informação tirar dos modelos. E normalmente hoje, ainda é uma prática de muitas empresas do mercado, colocar tudo dentro do modelo e o modelo ficar pesado demais e demorar muito para modelar. Porque coloca todas as informações, todos os parâmetros, se modela tudo, coloca tudo lá para levantar as quantidades de tudo dentro do modelo. E aí, beleza. E aí, qual que é as duas diferenças? Primeiro, do nosso lado, nada não, mas grande parte das informações não estão no modelo, então o modelo é bem mais rápido. E a gente sabe o que precisa para poder orçar. Então, a inteligência da engenharia, de custos, engenharia, de orçamento, está dentro da nossa plataforma e está dentro a gente que montou para poder... muitas vezes, se a construtora não passa para o modelador, não passa para o projetista, ele não sabe que tem que extrair alguma quantidade. Muitos dos projetos, a gente que fala para o cliente que precisa tal, que não tem lugar nenhum. Eu não estou enxergando isso daqui. Eu não estou enxergando essa informação. Como que você vai executar? Vou. E se não é a gente falar, não ia estar orçado, sabe? Então não é só a questão de quantitativa. A gente, por exemplo, eu sempre dou esse exemplo. Pensa numa viga baldrame. Se eu pegar uma viga baldrame, é um volume ali. Um volume. Sim. Só que a gente já sabe que na viga baldrame vai ter escavação. A gente já sabe que na viga baldrame, e a gente já pergunta, é contra barranco ou vai ter forma para poder, ou você vai usar com forma de madeira? Ah, vou usar com forma de madeira. Quantos centímetros para cada lado você vai escavar mais? 30, 40? Aí ele fala, então tirei um volume a mais e vou colocar, então tem um reaterro. E esse que sobra, fala, como que você paga o bota fora, que você vai sobrar material? E no fundo você vai colocar, às vezes não tem nada no projeto, mas você vai colocar uma brita, você vai colocar um lastro magro de concreto, como que você vai fazer? Então todas as informações, fora o forma, o concreto, o aço, então essas informações é de quem orça. A gente sabe que vai ter serviços adicionais a um desenho de um elemento. E muitas vezes, quem modela não sabe. E se o projetista, se o construtora não passa exatamente todos esses serviços, ou se ele esquece, não tem um padrão. Porque hoje a gente criou um checklist lá, sei lá, tem 400, 500 linhas lá de dados, para a gente saber tudo que vai, o que não vai, o que está dentro, o que está fora, que é a inteligência da execução da obra transformar isso em custo. Então, essa é uma das maiores riquezas do que a gente faz. Não é só trazer... Na verdade, aí tá a inteligência, né? Exato. Porque o modelo foi o que você falou. Eu, sinceramente, até como modelador, eu falo assim, gente, hoje é fácil achar quem faça modelagem. A gente dá o curso de modelagem. Só que essa inteligência por trás, isso é o que aqui a gente tem nossos valores. Sabe qual valor que esse é o nosso? Sim, qual? Gerar valor. Sim. Porque é isso que gera valor para o cliente. Sim. É aí que está a riqueza da informação, né? Não é só o IDBIM, mas é quando você faz uma modelagem, é a sacada que eu falei pro cara de ligar e liberar quantos por cento ele já tem a medição. São as sacadas de entender qual é a dor do cara e a realidade do cara. E você fazer um cross disso. E aí fala, cara, isso precisa estar no modelo? Isso eu posso subir na plataforma, eu tenho os inputs, eu falo, essa viga tem isso. E o orçamento vai se comportando com base em uma informação base. Exato. Por exemplo, verga contra verga nunca tem modelado. Quase nunca tem nos projetos modelados. Ninguém modela forma. Sim. Né? O cara entrega o volume lá. Exato. E aí a forma você sabe. Tem as faces e tem alguns descontos. Eu concordo plenamente com o que você está falando aqui. Eu acho que a ideia é justamente até o cliente ser catequizado, dele entender como ele gerencia. Por isso que eu falei, qual que é a complexidade? O bacana de já ter... É porque quando você tem uma inteligência, você tem uma inteligência hoje bastante forte ali de mercado imobiliário. Sim. Quando você vai para o centro de distribuição, quando você vai para o logístico, quando você vai para a infraestrutura, você tem outras habilidades, né? Elas vão se somando, na verdade. Né? Que na verdade, como a gente focou nesse tipo de construção,
A metodologia para orçar outro tipo de obra é exatamente a mesma. Porque pilar de ponte e pilar, isso é pilar. Só que qual que é a diferença que a gente precisa? Quando a gente for para a infraestrutura, a gente vai ter que colocar no nosso quadro alguém que fez obra de infraestrutura ou que sabe orçar obra de infraestrutura, porque são equipamentos diferentes, têm interferências diferentes. Então, para colocar essa inteligência de obra de infraestrutura no nosso checklist de entender nesse briefing inicial do cliente exatamente como ele vai executar, para isso está nos levantamentos de quantidade, está no orçamento dele. Então, Perfeito. hoje a gente acabou focando muito nesse tipo de obra de incorporação, porque é o que a gente mais fez e o quadro que a gente tem hoje lá está muito especializado nisso. Não, mas perfeito. É porque, na verdade, aí eu acredito que daqui a alguns anos vocês vão ramificando. Sim, Isso sim, é natural, né? exato. É um dos planos, só que, de novo, para a gente ramificar, precisa ter um quadro das pessoas que sejam especialistas, mas o processo não muda nada. Não, Nosso ele é processo adaptativo. é totalmente adaptativo porque a gente orça. Parede de um lugar é parede do outro. O movimento de terra é movimento de terra. Instalações, instalações. Estrutura, estrutura. Então, o formato que está estruturado a nossa plataforma e a metodologia vai ser exatamente a mesma, só adaptar para um cenário diferente. Well, putz, cara, parabéns. Achei, assim, sinceramente, muito bacana, porque muita coisa que como eu vim da área de arquitetura, muita coisa eu tô vendo que você realmente bota ali você usa no limite, eu diria até um pouco mais, o conhecimento, não só de engenharia, mas como também da realidade do mercado, que eu acho isso muito louvável, assim como também o uso das tecnologias, porque eu acho que eu falo que isso é um casamento, sabe? Nenhuma grande tecnologia não surgiria se não fosse o background que você constrói, entender as tendências, entender o time também, que aquilo ali é aquele momento. Ah, é CAD agora, vamos trabalhar com CAD. Quando Sim, for BIM, agora vamos pro BIM. É o que eu falo pro pessoal que é adaptativo, né? E aí eu tenho uma pergunta, na verdade. vamos lá. Na sua opinião, quais são os desafios que você vê para que você sofre ou que você percebe no mercado para que a gente consiga ter isso em maior escala hoje? Eu acho que eu colocaria dois principais. Primeiro, eu acho que é qualidade de projeto. É um dos. Porque, querendo ou não, para a gente escalar o nosso negócio, quanto mais os modelos vierem próximos de algum tipo de padrão de modelagem, de um BEP, que a gente consiga reutilizar a informação, torna-se mais rápido. A gente já fez uma conta que se a gente já fez alguns ciclos de orçamentação para uma mesma empresa e vier as informações do modelo muito próximo do que a gente precisa, eu acho que em 2 semanas ele tem um orçamento executivo de sei lá, 30, 40 mil metros quadrados. É um negócio bizarro, assim, de como aumenta a velocidade, o A fato da gente. produtividade. E hoje a gente demora, sei lá, uns 5 semanas para fazer a partir do momento que a gente tem as informações. Então, eu acho que aí tá um gargalo. E um outro gargalo, eu acho que é os desafios a gente capacitar pessoas, sabe? Porque por mais que a gente coloque tecnologia, mas a gente está colocando inteligência na plataforma, inteligência da engenharia dentro no que a gente faz, está colocando tecnologia dentro do que a gente faz, então, obviamente, isso diminui, aumenta a velocidade, aumenta a eficiência e diminui o tempo que a gente gasta com treinamento de pessoas, porque uma coisa ele tem que fazer um monte de coisa, mas, cara, não pensa nisso, porque isso vai ser apertar um botão. Tem que explicar para ele, só para ele não ficar muito bitolado, que senão ele vira um apertador de botão e não entende o que tem por trás. Mas essa velocidade da gente capacitar as pessoas para poder entrar no time mesmo e fazer um orçamento de qualidade, isso também é um gargalo. Não só, e aí eu não falo só de salary, né? Mas eu acho que é um desafio do mercado, né? Porque, querendo ou não, você pega não só na mão de obra direta, mas no nosso caso aqui, que é uma mão de obra um pouco mais qualificada, né? Você é engenheiro, arquiteto, etc. E tal. Você vê que nos últimos anos a gente passou por muitas pessoas se formaram e não quis trabalhar com engenharia e arquitetura, né? Foram para outros mercados, né? E aí a gente tem um gap, né? Você não encontra fácil profissionais para você prontos no mercado. E aí você tem que treinar muito Você tem que as formar, pessoas, né? tem que formar as pessoas dentro de casa. Então, esse eu acho que é o segundo gargalo, que eram dois que eu tinha falado, mas aí eu vou aproveitar e colocar um terceiro aqui, que é a pimenta, que é, né, a questão
um pouco de cultura das construtoras incorporadoras de inovação. E aí eu jogo de novo, eu falo uma pimenta porque foi um bumerangue, falei que é isso, mas volta pra gente, né? Que eu acho que a partir do momento que a gente conseguir uma produtividade alta, isso tiver um custo marginal para as construtoras incorporadoras, aí não tem jeito, Você já venceu. aí, aí, por isso que eu falei, quando acontecer isso, o gargalo vai ser muito mais treinar pessoas, vai precisar de muitas pessoas e não necessariamente a gente. Pode ter outras pessoas que usam a nossa tecnologia para tentar entregar, mas ter a velocidade de capacitar as pessoas, porque vai precisar de gente que entende, sabe? Não tem como ser. É um trabalho muito complexo que não é apertar um botão. A gente não vai. Eu não vejo a curto prazo alguém fazer um orçamento de obra só colocando o input do projeto dentro e saindo no orçamento lá. Sempre vai ter que ter alguém, alguma pessoa qualificada que entenda dos números, entenda dos dados, entenda de engenharia, entenda de metodologia construtiva, para ver se o que está lá faz sentido, se não falta coisa, se tem coisas adicionais, se pode acrescentar. De novo, obviamente, dia após dia a gente coloca tecnologia, diminui o prazo de execução, diminui o trabalho das pessoas que estão envolvidas, mas precisa de alguém que entenda. Precisa, não tem como. E normalmente é alguém que entenda do nosso lado e do lado que tem fazendo orçamento, que é terceirizado. E normalmente, para ficar um trabalho melhor, tem que ter alguém que entenda do lado da construtora também. Senão a gente não consegue absorver a realidade dela. Aí a gente vira um orçamento de mercado que, quando vai para a obra, não é a realidade dela. Então, são mais ou menos essas. São os dois pilares principais, mas o da construtora é estar aberto à inovação, mas, de novo, se isso virar um custo marginal que não for problema e ficar mais barato terceirizado do que fazer internamente, aí a bola volta para a gente de novo, né? Porque essa velocidade de capacitar as pessoas, eu acho que não tem tantas pessoas prontas no mercado. Porque a gente contrata pessoas que estão aí 4 anos, 5 anos, às vezes 7 anos de mercado de construtora grande, que a gente precisa passar de um processo de treinamento dentro de casa que acha que vem 100% pronto e não vem. A gente precisa. Então a gente tem uma área dentro da Celery que é de treinamento, mas treinamento interno, para as pessoas que chegam para entrarem no nosso processo. E aí a gente brinca que o orçamento é igual ao Big Mac. A gente não pode ter um Big Mac que o Zé faz ou que a Maria faz. Tem que ser o Big Mac, é o Big Mac, né? Tem que ter Sim. o nosso padrão Celery de entregar de qualidade, de prazo e de atendimento, independente de quem faça. Então, todo mundo passa por esse processo de treinamento e de atendimento. Não, perfeito. Que foi aquilo que eu falei no começo, né? Eu falei, hoje toda empresa ela tem que ter, né, uma academia, ela tem que Sim, formar, principalmente quando já aconteceu também, é muito complicado sair para o mercado, as pessoas às vezes acham que sabe tudo, aí você de fato bota numa prova de fogo, bota num teste, aí vai ver que às vezes de tudo era metade ou um pouco menos, sim, porque às vezes onde ela já trabalhava já era o tudo dela, né? exato. Então, é aquilo que eu falei da habilidade de ser construída. Ela construiu aquela habilidade para que ela chegasse na sua empresa, por Sim, exemplo, né? Mas eu também compartilho desse conhecimento com você, porque eu acredito que a gente precisa sempre. Eu falo isso por mim dentro da empresa. Eu falo, gente, se eu, como responsável da empresa, estou estudando, se eu sou o dono da empresa, estou estudando e não paro de estudar e ainda acho que eu não sei tudo, quem está abaixo deveria agir pelo menos igual, né? Porque sim, é onde a gente tem que tomar muito cuidado de achar que sabe tudo, né? Porque quando a gente lida com tecnologia, é o tempo todo mudança. O tempo todo. Quem diria que ia vender por WhatsApp hoje? Quem diria que os hábitos mudam muito rapidamente? E eu acredito que é o que a gente está discutindo aqui dos desafios, né? Fui numa palestra também que demonstrou, né? O pessoal de aplicativo hoje está roubando muita mão de obra, sim, né? No sentido de tá dando mais oportunidade, então o pessoal consegue ver mais horizonte na construção civil ali do que na construção civil em si, né? Então, o nosso papel é formar essa nova geração, vamos dizer assim, para fornecedores, né? Porque pega o seu histórico. Poxa, 12 anos ali, ou 8 anos, né? Desculpa, 8 anos trabalhando na empresa, você contou ali seu background, para aí sim você falar, putz, agora eu vou abrir uma empresa, é um momento, entender. Então, olha o repertório que você sim, teve que construir. Por isso que eu falo que muitas vezes as pessoas que acabam de se formar, ela já busca ali abrir às vezes um negócio, só que ela ainda não gerou muita, ela não teve muita experiência, ela ainda naqueles níveis de aprendiz, isso. especialista e mestre, ela ainda é aprendiz, porque Sim, a faculdade, eu explico isso para as pessoas, o que forma muitas vezes é o trabalho, sem né? dúvida. E a faculdade, ela tem a sua parcela, claro que tem, mas ela ainda deixa na parcela do nível de aprendiz. Sim, E aí, ela te dá uma base, né? Mas essa base
para transformar isso num valor, ou seja, para aquilo que o mercado precisa, tá, é uma distância, né? Precisa ali ralar, né? Você entender efetivamente como o mercado trabalha, muitas vezes... Isso também é um ponto importante, né? Falar É, como o mercado trabalha. Porque às vezes a pessoa ela vem ela aprende de um jeito na faculdade, tem uma ideologia e vai pro mercado de trabalho, não se pratica mais aquilo, né? e a questão de postura corporativa, entender como que funcionam as tomadas de decisão numa empresa, quais são os compromissos que você que tem que ter. Obviamente que, enfim, tem pessoas e pessoas e níveis de maturidade diferente. Tem pessoas que já saem da faculdade com um nível de maturidade que já foi formado, já, ou seja, tem uma base maior do que outras, ou seja, cada um sai de um nível. Mas a vivência, a experiência de você aprender ali, testar, fazer muito, errar, acho que isso é o que dá é uma base, né? Uma fundação para você, sei lá, pensar em coisas diferentes, né? Te dá, na verdade, repertório, né? Ele abre para você vários repertórios de coisas diferentes e essas coisas diferentes que você já viu, aí outras coisas que você começa a encaixar nisso começam a fazer sentido, porque antes dessas outras coisas que você, de repente, pensa, eu nem tenho onde encaixar, sabe? Tem onde encaixar numa utopia e não numa realidade, na necessidade, efetivamente, do que as empresas estão precisando hoje, né? O que uma construtora precisa hoje? Qual que é o gargalo dela? Que nem você falou, mão de obra. Eu vou participar de um grupo no CTE, acho que já ouviu falar do CTE, né? Acho que na quinta-feira a gente vai conversar com algumas construtoras grandes, etc., por esse gargalo e esse apagão que está na porta de todo mundo de mão de obra, principalmente de pedreiro, ajudante, como você falou, iFood e essas outras plataformas, Uber, estão meio que roubando a mão de obra da construção, né? E pensar em alternativas, né? E quem está formando agora, como que sabe que isso é uma realidade, sabe? Como que sabe que vai ter esse apagão? Por isso que eu falo da academia de dentro. Sim, Assim, por isso que sempre quando você vai barganhar, né, alguma coisa, eu falo assim, muitas vezes eu falo pro pessoal, falo, ó, gente, sabe qual foi um dos momentos que eu mais me desenvolvi no sentido de estudo? É quando você trabalha para alguém. sim, Porque quando você trabalha para você, né, Rafael, a gente sabe que a gente não trabalha mais 8 horas, né? Você vai trabalhar muito mais do que 8 horas. E muitas vezes você está resolvendo muitos problemas da empresa e não necessariamente você está parando para se desenvolver. Porque seu foco de atenção, seu esforço está muito maior mais para o negócio. Então é natural o cara que está começando, ele ser advogado, ser arquiteto, ele ser o vendedor, ele sim, ser o atendente, o que faz o café. É sim, normal isso, né? Mas assim, eu digo, imagina você fazendo isso sem uma mentoria ou de uma forma errada, né? Então ele fica naquele nível que eu falei do amador. Então ele tem que trazer já uma certa bagagem para justamente quando ele começar, ele não começar como alguém que acabou de se formar, né? Porque é isso que mostra por que muitas empresas hoje não duram mais de 5 anos ao abrir. sim. Porque ela não teve um preparo antes. E eu acredito muito em dois casamentos, eu falo. Acredito muito na oportunidade, que é o trabalho. Eu falo que trabalho é oportunidade. Trabalho é. Eu falo que. Quando alguém fala pra mim, nossa, eu tô com muito trabalho. Eu falo, cara, isso é bênção. Porque Exato. o trabalho ele nunca é uma tragédia. Ele é se você não sabe gerenciar, mas aí não tem nada a ver. O trabalho sempre foi prosperidade. Sim, E ele devolve. Então, assim, eu tenho lá o trabalho e eu tenho do outro lado o que você se desenvolve, que é o ensino. Então, eu acredito muito nesse casamento. Eu fiz o podcast com a Samara da CCR e ela falou assim, cara, acabei de contratar uma pessoa da faculdade, que dá aula na universidade, trouxe ela para minha empresa porque a minha empresa precisa disso. que Então legal. é você ter esse olhar pro todo, para entender que não tô falando que só o trabalho, entende? Mas eu digo, o casamento disso é ótimo, porque, por exemplo, os nossos pilares são pesquisar, ensinar e trabalhar. Então a gente tem esses três verbos. Eu não sei, eu pesquiso, eu passo a aprender, eu trabalho, vejo o que eu aprendi e eu ensino. E aí eu volto pro ciclo. Então, geralmente você vai para uma empresa, é trabalhar, 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 né? Eu falo, então, quando a gente demonstra isso para os colaboradores, te mostra a visão de empresa também, porque Sim, eu acho que esse é um ponto muito importante. Eu falo, a empresa não está aqui para te prejudicar, ela está para te desenvolver e também para te provocar. Porque se você é uma pessoa que gosta de desafios, uma pessoa que gosta de se desenvolver, eu até falo que é um lugar para você. Se você é uma pessoa que gosta de uma coisa cômoda, gosta mais do medo, fala, cara, repensa em um outro lugar, talvez aqui não seja o lugar para você, porque eu digo, porque eu sei que a pessoa vai se incomodar, porque todo dia é um desafio novo, todo dia é pesquisa, todo dia é escrever, todo dia sim, é buscar o novo, e isso é um ambiente, vamos dizer assim,
Que incomoda quem é acomodado. Sem dúvida, sem dúvida. Quem gosta de rotina, de alguma coisa mais rígida e controlada, provavelmente não se adapta, né? Não se adapta. Eu falo, de repente procura um concurso. E é normal, não tem Sim, certo e errado. Só tem que entender que ambiente você quer fazer parte, né? sim, E é o que a gente tá falando aqui, né? Eu acho que eu posso tirar alguns insights que você falou, resiliência, a pessoa se autodesenvolver. Porque quando a gente faz algumas perguntas assim, o que que você acha que precisa ter para trabalhar no mercado, você vai trazer no seu olhar do que você vivencia sim. para a área de orçamentos. Então eu queria aproveitar e fazer uma pergunta. O que você daria de conselho para quem está escutando ali, do que você acha que ele precisa desenvolver, tanto em hard, soft skills, uma mensagem para essa pessoa, para ela poder trabalhar com você ou poder trabalhar com a sua empresa, né? O que que você acha que eles precisam? Eu acho que a primeira coisa que é um dos pilares nosso é inquietação, sabe? A pessoa não se conformar como as coisas são feitas. E aí eu falo dos dois lados, né? Tanto para quem contrata, que normalmente nos contrata porque não está satisfeito como as coisas estão feitas, então alguma inquietação bateu para tentar mudar. E para quem vai trabalhar com a gente também, a gente fica obviamente que a gente vê hoje a beleza, a qualidade do que a gente entrega. Hoje a gente acho que, obviamente, que daqui um ano espero que a gente olhe para trás e fale, putz, aquilo lá estava ruim. A gente sempre olha para trás e fala, nossa, não acredito que a gente entregava aquilo, né? Mas isso é uma coisa ótima que a gente não para de evoluir. Mas hoje está uma qualidade muito boa que a gente, assim, fala, não tem empresa, independente do tamanho do Brasil, qualquer empresa construtora incorporadora, até as maiores do Brasil, a gente não tem nenhum problema de trabalhar junto, que a gente sabe que ou está igual para igual, ou a gente consegue até contribuir um pouco com elas. Então, uma qualidade está muito boa. Mas mesmo assim, quando a gente entrega, a gente procura pontos para melhorar e está, sei lá, constantemente insatisfeito com como as coisas são feitas. Então, acho que esse é um ponto, essa inquietação de buscar melhorar. Não aceitar, né? Não aceitar as coisas como são, porque tá dando certo, sabe? Porque sempre tem coisa para melhorar, independente do time que tá ganhando, né? E tem muita empresa ou muitas pessoas que o time que tá ganhando se acaba não mexendo e deixando as coisas acomodadas, mas chega uma hora que não tá ganhando e começa só a perder, né? Porque não desenvolveu, e o ponto tá todo mundo. Zona de conforto, né? Aí é, chega a zona de conforto no que você tá falando, porque o cara se acomoda, né? E tá todo mundo, e tem muita gente se desenvolvendo. Então, se você não tá se desenvolvendo, você tá ficando para trás e não tá nem sabendo que não tá se desenvolvendo, que tá ficando para trás, né? A hora que vai perceber, você tem que começar a correr atrás que já tá atrás. E aí, com relação e aí, partindo do princípio dessa inquietação, dessa insatisfação de como as coisas são feitas, aí eu acho que é procurar olhar para si e ver quais são as suas maiores dificuldades, as suas maiores dores, né? Se for uma construtora, entender ali o que faz sentido eu mexer nessa operação, né? Aonde está doendo? Tá doendo porque tá ruim na hora de controlar meus fornecedores, tá ruim porque o custo está estourando, tá ruim porque os projetos estão indo errado lá. Então, entender quais são... E, normalmente, o que a gente vê na maioria das empresas, de novo, eu sei que as grandes têm muitos processos, estão muito organizadas, mas na maioria das empresas, pequenas e algumas médias, é que não se mapeia os principais problemas, né? Então, seja por problema de incompatibilidade de projetos. Você chega para ela e fala, tá, quantas incompatibilidades você teve na sua obra? Não sabe, não tem nenhum lugar mapeado isso. Tá, a minha obra estourou, mas por que estourou? Não sei, só sei que eu estava, mas exatamente... eu sei que muitas vezes não sabe nem quanto estourou, mas vamos supor que saiba quanto estourou. Fala, mas isso estourou aonde? Eu não sei. Ele não sabe se é porque ele comprou mais material, não sabe porque se ele pagou mais do que estava previsto. Então, acho que conseguir entender aonde, começar a ajustar seus controles para saber onde são suas maiores dores para ir olhar no mercado. Porque hoje tem startup para tudo, né? Senão eu vi lá na Terracota, tem acho que 1.200, 1.300 startups. Então tem solução para problemas? Tem. O duro é que as pessoas normalmente não têm essa inquietação de tentar sempre analisar e dados para olhar e falar aonde exatamente está a minha maior dor. Para tomar Para decisão, tomar a né? decisão de onde atuar. Então, Gestão à vista. eu acho que. E quando a gente fala gestão à vista, etc., todo mundo pensa que é um negócio de outro planeta, é um negócio muito simples, Não. né? É um negócio muito simples, um negócio, vamos do basicão. Eu falo, tem gente que orça uma obra
em uma linha. Vamos supor que é uma linha só. Beleza, essa linha, que é do custo total da obra, ela tem que estar apropriada, bem feita. Depois você abre em etapas, fundação, e depois você abre mais, você vai abrindo mais. Mas o ponto principal é começar, sabe? Começar, tem inquietação, falar, putz, tem o que o mercado está fazendo, não estou satisfeito de como eu faço as coisas, e depois entender exatamente onde são suas dores e agir em cima delas, porque se você já é inquieto, você vai agir em cima das suas dores. Então, se eu tivesse. E aí, isso serve para a empresa, mas isso serve para a gente também. Quantas vezes as pessoas normalmente. Eu vejo lá na Celery, e lá a gente tem a nossa cultura, né? A gente chama de jeito Celery. Tem então reunião quinzenal lá pra gente de cultura que envolve todo mundo, e a gente sempre provoca as pessoas para ter um autoconhecimento melhor, sabe? Porque às vezes o autoconhecimento não só da parte técnica, mas da parte emocional, psicológica, porque às vezes as coisas estão todas interligadas. Entender onde que você pode melhorar e como que você pode melhorar. E como que você evolui na carreira, sabe? O que você precisa, qual que é o seu próximo passo? Que é como você comentou agora há pouco, né? Na verdade, o que você está fazendo hoje é fruto do que você plantou no passado. E o que você está fazendo hoje não é... Você vai colher É um daqui a um fruto que tempo. você vai. Na verdade, é o que você vai colher daqui a um tempo. Exato. Então, o que você está aprendendo, o que você está começando a implantar, o que você está desenvolvendo hoje, se daqui dois ou 3 ou 4 anos, é que você vai... Putz, foi uma trajetória que eu comecei lá 3 ou 4 anos atrás. Então, saber para onde vai, né? Entender, falar, o que você quer da vida, o que você quer da carreira, você quer trabalhar nisso mesmo? Cara, se tem ou não, você quer mudar. Acho que tem no nosso mercado, ainda mais pessoal mais de exatas, né? Não é tanto de humanos, às vezes a gente não olha muito para dentro, não tem esse autoconhecimento para saber aonde que você consegue melhorar, onde você consegue, tanto tecnicamente quanto da parte comportamental também, né? Então, esses seriam algumas dicas aí do que a gente acaba Perfeito, cara. fazendo. Obrigado. Eu acho que foi muito rico o nosso bate-papo. Acho que principalmente para quem é orçamentista, foi um prato cheio ali para ele poder entender não só sobre a empresa, mas entender também como que as coisas vão funcionando. A gente até quando vai ministrar um treinamento de BIM 5D, passar os conceitos, a teoria do que é um orçamento integrado, o que é quantidade, o que é isso. E por isso que eu falo muito sobre a parte de educação, Sim. porque é um dos pilares, não é somente ele, né? E tudo que você está complementando é o que eu falo pro pessoal, assim, um certo tempo da sua vida você vai investir em hard skill, né? Você vai focar muito em software, tecnologia legal. E até às vezes depois você vai ficar atualizando só. Chega uma parte que você só atualiza na sua Sim. vida, sem nem precisa se às vezes reinventar de novo. Mas a parte que a gente mal trabalha, mal se desenvolve é a parte emocional, né? Sim. Porque desde pequeno você vai tomando decisões, mas quem disse que foi a decisão certa ou errada, né? E aí você começa a depois virar adulto e continua sempre investindo numa parte técnica. E aí é onde eu vejo hoje muitos técnicos que infelizmente não são bons líderes ou não sabem tomar ainda tantas decisões porque continuam investindo só numa parte técnica. Aí eu falo, cara, deixa um pouquinho isso, começa a investir aqui que você vai ver o que muita coisa do jogo se ganha E- desse lado, não desse outro lado. Exato, Esse outro total. lado você acha quem faz, entendeu? Sinceramente falando, né? Sim. Você vai lá e corre atrás e agora dá uma olhada para dentro, né? Se reconstruir nesse sentido, eu acho que é vital para a formação do indivíduo, né? Nem do profissional, né? Exato. E a gente tem uma formação, né? A gente não. Tanto como a sociedade está imposta, a gente forma as pessoas muito visando a produção, né? Então, desde a escola, você quer que as crianças tenham. Sim. É muito conteudista para passar na faculdade. E na faculdade, conteudista para ir para o mercado e começar a produzir. E aí você esquece de formar humanos aqui, né? Você não tem uma formação humana das pessoas olharem para as De outras. ser um questionador, ou Do de ser um empreendedor, empreendedor. né? É muito no sofrimento, né? E às vezes também de maus comportamentos mesmo. Então você tem. Porque se você formasse mais humanos, você não precisa de área de compliance. Não precisaria. Por quê? Verdade. Porque você só tem compliance porque tem gente que rouba, tem gente que passa a perna no outro. Se você formasse Sim, humanos, não ia existir essa área. exato. É verdade, não faz sentido. É justamente porque é aquilo que eu falei, chega um. Depois que você vai estudar outras coisas, né? Fui estudar a pirâmide de Maslow, outras coisas, você entende também porque alguns comportamentos e algumas decisões vão sendo tomadas. Por isso que eu escuto assim, de uma maneira quase semanal, eu busco um autodesenvolvimento, né? Eu acho que é isso que você trouxe do que a pessoa tem que buscar, independente de qual seja a área, Sim, sabe? Às vezes eu também quebro um pouco o status quo ou o padrão
que o cara tá ali só estudando aquilo, às vezes eu achei a resposta na culinária, às vezes eu achei a resposta no TikTok, às vezes eu achei... O que eu quis dizer é assim, a pessoa tem que entender que ela nunca tem a razão, né? E ela sempre tem... O Steve Jobs fala disso. Stay hungry, stay foolish. Né? Sim. Então é isso, você tem que... Tem muita gente que às vezes não tem a fome, né? Ou às vezes ela... Tem gente que se forma em engenharia e tem gente que é engenheiro. Sim, Né? Então exato. às vezes a pessoa ela não foi indo para aquele caminho e acabou indo para outro. E tá tudo bem, né? Sem dúvida. É só, acho que é importante ter clareza de que buscar o autodesenvolvimento, principalmente numa área de exatas, é o que, na minha opinião, vai levar ele para um próximo nível. Porque o resultado diferencia, né? eu diria que é um requisito básico, sabe? É igual quando eu recebo, às vezes, alguns currículos, a pessoa fala, eu sou comprometida, eu entrego no prazo, eu sou honesto, eu sou isso. Eu falei, cara, isso daqui É o básico. é o básico, eu não devia nem, na verdade, não deveria ser nem um diferencial, né? Não. O diferencial deveria ser outras habilidades, Sim. né? Ou do contrário, a pessoa coloca, eu tenho Revit, eu tenho Naves, eu tenho Excel, e aí ela é um robô do outro lado, Sim. né? Então, é onde eu falo que é legal a empresa ela construir esses seres humanos, ajudar na construção, porque é quando eles olham para a empresa não só como empresa, né? Sim, como é uma coisa que eu sempre comento lá, que a gente colocou até num dos pilares, falei, a Celery, ela é uma desenvolvedora de pessoas. A gente trabalha com desenvolvimento de seres humanos, de pessoas ali que trabalham, só que tem outras coisas na vida. Tem anseios, tem medos, tem prioridades, às vezes tem família. A gente tem que entender cada uma das pessoas e isso tem que estar alinhada e casada com o propósito da empresa, que a gente é um time, cada um está ali jogando numa área, o goleiro não pode ir lá atacar, o goleiro tem que ficar lá no gol, todo mundo saber para onde a série está indo, Saber sua posição. saber sua posição e saber se tem que ganhar o jogo, se nesse jogo um empate está bom, nesse jogo tem que ganhar de goleada, nesse jogo pode perder de 2, entender exatamente como funciona, para que juntos a gente gere um resultado para esse coletivo ganhar junto. Eu falo, não adianta um ganhar, todo mundo tem que ganhar. Quando ganhou, todo mundo ganha junto, e quando perde, todo mundo perde junto. Então a gente construir isso, Essa cultura, né? essa cultura que acho que muda o jogo e começa a ser mais prazeroso, não só pra gente, né, que é o sócio, mas para todo mundo que está envolvido, né? Cara, o Marcelo, que é um cara que eu gosto bastante, o Marcelo Germano, ele fala assim, líder que é líder, bate meta com o time fazendo certo. É. Né? Então é isso, né? Assim, também quando errar, entender que o erro é coletivo. Muitas vezes eu falo isso pra galera também, eu falo, gente, tá tudo bem. É um erro novo? Legal, vamos comemorar. Putz, é um erro antigo? Peraí, vamos ver o que tá acontecendo, né? Sim. Porque é aquele negócio, errou uma vez, você fala, tá, vamos dar uma olhada, porque tem níveis de erro também, Sim. né? Aí errou duas, peraí, deixa eu ver se é falta de atenção. Errou três, putz, será que não é falta de comprometimento? Será que não contratou errado? Porque tem uma série de questões que você tem que se questionar, cara. Sim. Você só não pode ficar aceitando que tá tudo bem ser daquele jeito, né? Então, Sim. eu acho que são esses pontos. Queria te agradecer, Rafael. O podcast foi riquíssimo. E, pessoal, depois eu vou deixar aqui a rede social, vou deixar aqui o LinkedIn, vou deixar também os contatos da sua empresa para quem quiser te buscar. E queria que você mandasse um tchau ali pro pessoal agora no final. Então, até mais, pessoal. Agradeço Júlio, o SPBIM, a EC Aquitec pelo convite. Espero que vocês tenham gostado. Como o Júlio disse, ele vai deixar meus contatos no final. Foi um prazer estar com vocês. Obrigado. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.